Começando mais um podcast Me Casa, eu sou o Cássio Rossini. E, Matheus, hoje a gente vai estar aqui com um arquiteto de milhões, não é não? Hoje a gente está com uma convidada especial que, além de empreendedora, tem um currículo aí vasto de um monte de coisa que ela fez durante a vida. Um monte de história para compartilhar. E também estamos com a Lu aqui, nossa co-host quase, né? O Rodrigo hoje fugiu do episódio, dizendo que estava com dor nas costas, não é mentira, a gente sabe que ele só queria descansar. E aí, Lua, como é que você tá hoje? Oi, gente, tudo bem? Eu estou ótima, adoro aparecer por aqui, é sempre um prazer. Tá sempre convidada, já te falamos isso. Você tem que vir porque só homem é muito ruim nesse episódio, nesse podcast. Precisa de uma figura mais feminina. Precisa. Muito obrigada. Para apresentar a nossa convidada agora, ela que é arquiteta dos famosos, de milhões, já foi repórter, já foi musa do Paulistão, tem muita história para contar. E hoje você entra no site dela, você vê umas obras que, pelo amor de Deus. Não, Eu queria uma casa dessa pra mim. Não é nem de milhões, é de bilhões. É luxo puro. Luxo puro. Vamos falar de arquitetura de alto luxo hoje e como ela conseguiu conquistar esse posicionamento de alto padrão, como foi a trajetória dela. Seja muito bem-vinda, Caroline Salcho. Nossa, mas ele falou meu sobrenome direitinho. Olha, gente. eu treinei, eu fiquei o dia inteiro Passou treinando. 3 horas no espelho ali treinando. Tudo bem? Como vocês estão? Graças muito a obrigada Deus, pelo muito bem. convite. Imagina, é um prazer. É um prazer, imagina, é um prazer meu estar aqui. Compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho das dificuldades dessa trajetória, gente, que não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil, não é uma coisa... Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Com certeza não. É um prazer imenso estar aqui. E vambora, né? Vamos falar de obra, falar um pouquinho de tudo, né? Para isso a gente tá até tomando um licorzinho Então, 43 aqui, porque senão falar de obra já dá um desespero, Já né? dá um desespero. Eu me surpreendi, tanto pelo sobrenome que você falou certinho. Vocês treinaram também, né? Treinamos. O dia inteiro. Eu perguntei pra ela umas 50 vezes como é que fala o sobrenome certo. Eu comecei a pesquisar e aí eu falei, não, agora eu acho que tô na pronúncia correta. Porque uma coisa que eu odeio é falar o nome das pessoas errada. Não, eu vou contar depois uma história, nossa, sobrenome não dá, não, gente, a gente tem que estudar. E aí eu também me surpreendi pelo que tem aqui dentro, sabe? Gostei, achei Quente, bacana. né? Esquenta um pouquinho, mas é bom, né? É bom pra esses dias mais Bom, quem me frios, né? conhece, quem me segue, já até imagina o que tem aqui dentro. Gosto. Marca registrada. Parabéns, vocês foram só Obrigado. bem... Agradeço o seu assistente que nos avisou. boa, senão já... Miguelzinho. Aqui o atendimento com o convidado é exclusivo, assim como no seu escritório. Então a gente vê o que a pessoa quer, pergunta o que ela quer comer, o que ela quer beber, para dar um atendimento diferenciado. Gente, né? você sabe que eu não aceito menos do que isso. É o mínimo, né? É o mínimo. A gente tem que agradar o convidado pra ele entregar tudo pra nossa audiência, né? É estratégico, É eu estratégico. entendi. Eu entendi. Quanto mais. Entendi. Aí solta mais coisa, fala Não, mais. A gente dá uma interage mais, leve né? embriagada para poder contar as coisas que ele não contaria normalmente. Né? Entendi. Então a gente Boa. tem que. Acho interessante, gostei. Né? E a gente gente fez gosta. essa estratégia com vários convidados, mas, gente, é água, tá? A gente dá água, mas é uma água É diferente. uma água com essência. Água do Exato, casa. É isso aí. Mas indo lá agora, Carolina, pro pessoal que tem muito seguidor já, né? Pode já chamar é de Carol, né? famosa. Pode chamar de Carol. Posso chamar né? a Carol, Acho que deixa né? mais. Mais íntimo, Eu assim. acho. Já tem bastante seguidores, tem bastante gente que te acompanha. E a batalha do empreendedorismo não é uma coisa fácil, né? Porque hoje você não é arquiteta, Carolina, você é empresária, Carolina, né? E para chegar até isso, chegar num patamar de posicionamento, porque todo arquiteto sonha com alto padrão. Isso, acho que é uma meta quando ele começa a estudar lá que, tipo, eu quero chegar nos clientes de alto nível. Mas não poucos pensam na trajetória para alcançar isso, né? E a gente quer hoje falar, o pessoal entender o que seria o alto padrão, o que é isso, alto padrão, o que é, que a gente fala de alto padrão, mas alto padrão de qualidade, de dedicação, materiais nobres, uma série de coisas. Como né? é trabalhar nesse meio também. E como né? foi que você conquistou essa posição, esse posicionamento? Porque o pessoal não entende como chegar até lá, né? Sim. O pessoal fica brigando por preço, brigando por uma série de coisas, e são decisões que você toma para chegar lá, né? Como que foi essa sua trajetória? Como que você entrou nesse mercado de arquitetura? Conta um pouquinho quem é a Caroline primeiro, né? Eu acho que não tem como falar da Carol empresária sem falar a essência da Carol, né? Quem é a Carol? Carol é uma
desde criança, uma sonhadora que sempre imaginou coisas grandiosas, mesmo vindo de um lugar bem pequeno, né? Uma vida muito simples. De onde você veio? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Sou de São Paulo. E logo que minha mãe se casou, nós mudamos a Campinas. Voltamos a São Paulo e depois, acho que o nosso destino era vir para cá. E com 15 anos nós retornamos a Campinas novamente. E eu acho que esse sonho, né, a gente buscar essa essência do que a gente tem desde pequena e você entender quem você é, você começa a descobrir que coisas melhores elas podem acontecer. E o que te motiva, né? O que faz com que você saia do lugar onde você estava para atingir algo maior. Então, esses sonhos que me tomam conta desde que eu sou pequena, observando pessoas grandes, estando ao meio de pessoas também que me serviam de inspiração, foi que movimentando, né, a pouquinho a gente começa a perceber que executando tais planos a gente consegue ter outros resultados, né, mudando atitudes e posturas. E acho que a primeira conquista minha, que eu sempre comento, eu acho que é uma base muito interessante que a gente tem que entender que nossa essência ela vai nos carregar e a gente vai usar até quando a gente tiver nosso fim da nossa vida, deixar aí nosso legado e tudo mais. Mas eu lembro quando pequenininha, eu passei por uma peneira de ginástica rítmica. Eu morava em Campinas. 300 meninas, 5 seriam escolhidas. E eu lembro que aquela postura de você, né, ter aquele medinho. Minha mãe foi junto e ela mostrando pra mim, ó, Carol, você vai ter que fazer tal coisa, faz o seu melhor. Faz o seu melhor. Entra e faz o seu melhor. Minha mãe sempre me ensinou muito essa base da fé, sabe? Que a fé, ela deve percorrer todos os seus caminhos. Então, não adianta você dar um passo sem pedir para que Deus te auxilie no caminho, né? Então, isso sempre foi martelado e ensinado muito nessa minha, desde pequena, entender que todos esses processos eles teriam que ser vividos de uma forma intensa, mas sempre com condicionamento divino, né? E eu lembro que minha mãe falava assim, não importa se você perder, mas você vai entrar para ganhar. Entra e vai para ganhar. Então isso sempre foi uma forma de, dentro de mim, muito acesa, sabe? Essa chama sempre foi muito ativada. E dessas 5, eu fui uma das escolhidas e comecei a treinar. Eu tinha 8 anos na época, comecei a treinar 2 vezes na semana e tal. E eu me intensificava muito nos treinos, eu me dedicava muito, o esporte sempre foi algo que fez parte da minha vida. E o fato de entender que o esporte ele me auxiliava a ter mais foco, disciplina, né, de ter um direcionamento legal e você querer se desafiar a todo momento, e eu sou uma mulher que sou movida a desafios, então eu via que isso desde pequena já fazia parte de mim. E eu lembro que de 2 vezes na semana que eu treinava, a técnica começou a me olhar, a professora começou a me olhar, avaliar. E de 2 vezes na semana eu passei a treinar todos os dias, 5 horas por dia, para competição. E eu treinava com as meninas de 12 anos. Então, para mim, isso foi um desafio gigantesco. Eu tinha que realmente provar para mim mesma que eu conseguiria. Que qualquer coisa eu poderia, né? Eu lembro que às vezes a gente falava assim, mas eu não consigo fazer tal coisa. E a minha treinadora falava, abre o dicionário. Vê se você encontra, eu não consigo. Não existe, eu não consigo. Então, você vai conseguir. Você consegue. Então, a gente teve já esse treinamento de uma atleta mirim muito focado. Então, isso me ajudou a querer fazer mais e mais e mais e despertar o nosso melhor. A gente vai até o nosso limite. A gente é treinado para você, né, atingir o seu melhor, a sua melhor performance, né? O nível sempre acima. Sempre acima. Você nunca aceita o teu... Assim, é sempre a mais do que você pode. A hora que a gente está quase desistindo de não aguentar mais treinar, é a hora que a gente dá o nosso melhor resultado, porque a gente realmente entende os nossos limites. Então eu fui treinada muito para isso, para realmente competições, eu sempre competi demais comigo, eu sempre fui minha maior rival, vamos dizer assim, porque eu sempre queria fazer melhor do que eu tinha feito ontem. Então, realmente, a minha dedicação ela ampliava, e eu conseguia aí atingir sempre os melhores resultados do que eu tinha atingido antes. E aí começou a desenvolver essa vontade de querer
de querer crescer, de querer ganhar, de querer subir. E cada degrauzinho que eu subi, eu lembro que eu tive muitas pessoas que passaram perto, né, de mim, que eu admirava muito. Tinha uma amiga nossa da família, que ela era chefe do meu padrasto. E ela sempre foi uma mulher que ela trabalhava, ela comandava uma equipe, sei lá, de 60 homens. E ela era mulher, tinha um posicionamento incrível, ela conseguia conduzir, liderar, e uma postura incrível, ela andava de carrão, e eu lembro que falava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a Andréia, eu quero ter o meu lugar no mercado, eu quero poder fazer as minhas coisas, eu quero poder conquistar aquilo que eu quero, e sem depender de ninguém. Minha mãe sempre dependeu muito, né? Enfim, minha mãe não quis, ela quis abrir mão do trabalho para dar uma vida melhor para mim e cuidar de mim, então levar à escola, fazer meu almoço, cuidar e tal. E ela sempre falava, filha, você não vai ser igual a mamãe, você vai ter uma profissão, você vai crescer, você vai tomar o seu lugar no mercado e você vai ser conhecida pela Carol, pelo seu trabalho. As pessoas não vão te associar, a Carol é a esposa de tal, fulano de tal. Não, ela é a Carol Saltchuk. Né? Então, assim, a minha mãe trabalhou muito isso desde pequena. Esses 3 pontos que você falou, eu acho muito importante, né? Você ter alguém que te apoie é muito, muito bom. Muito. Já te ajuda, assim, muito. Você se desafiar, você se conhece demais. Então, você consegue entender aquilo que você consegue ou não e fazer o melhor. Exato. E você ter alguém pra se inspirar também. Porque você sabe, pô, deu certo pra ela, eu consigo fazer também. Porque eu não vou conseguir. E quando você tem um modelo do que você quer, você consegue mapear passos para chegar até lá. Exatamente. Né? Então, eu preciso disso. Mas quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então você pode ir para qualquer lugar. Essa foi uma das frases que eu usei muito na minha vida para justamente tentar chegar a lugares maiores de onde eu estava. Então eu sempre me incomodei muito de ficar parada e me ver numa mesma situação. Porque às vezes o medo, né? Eu lembro que o meu pai falava que o medo é sinal de responsabilidade. Mas o medo ele não pode te dominar, ele não pode te travar. Tem aquela pessoa que fala, né? Está com medo, vai com medo mesmo. Eu já não concordo tanto porque, assim, se eu estou com medo, eu preciso me preparar para algo. Se eu estou com medo é porque eu tenho falta de algum tipo de conhecimento. Então, eu preciso treinar aquilo, ficar boa naquilo, e aí sim dar esse passo. Você não vai dar o seu melhor. Você não consegue dar o seu melhor. Meio para trás. Você vai recuando, você não vai mais, assim, lógico, a gente tem que desenvolver várias habilidades, viver o processo, né? Porque eu vejo que a minha trajetória ela foi pontual em muitas coisas. Tem momentos que a gente vive em nossas vidas, dificuldades eu já passei diversas coisas que foram negativas ao momento, mas que me potencializaram demais no crescimento de que, assim, meu Deus, olha a bagagem que você constrói. E lá na frente você vai entender isso. Que você precisa passar por um processo. As pessoas acham que eu tive uma vida maravilhosa, eu me formei, o meu escritório estava montado e eu comecei a ter clientes de alto luxo. Querendo te procurando. Só que o que eu ouvi, assim. pois é, caiu. E aí, o pior... mas bom, tem muitas pessoas que sabem, o Guilherme está aqui, hoje está assistindo, uma pessoa que me acompanhou durante muitos anos já na profissão, mas antes de chegar nisso, eu vou trazer um pouquinho de coisas a mais. Mas, assim, o fato de você ser mulher, de você ser nova, de você querer sonhar grande, você não pode. Você não tem crédito nenhum. Você não tem crédito. Você consegue tal coisa porque alguém te deu. Você faz colocada lá porque alguém nunca é você. Nunca é o seu merecimento. Mas peraí. Isso eu quis provar cada vez mais para mim mesma, porque antes tem momentos que a gente passa na nossa vida que a gente começa a querer provar para os outros. E é aí que tá o erro. A gente não tem que provar nada para ninguém. Mas até a gente descobrir isso, você dá muito a gente dá cabeçada na parede e assim, isso dói. Só que a dor, ela fortalece, a dor, ela faz crescer. Não adianta, o processo, para ele ser lapidado, ele vai doer, ele vai doer. Só que o trabalho, ele vai devolver. O trabalho devolve, você se dedica a fazer a coisa certa e tudo mais. Então, desde pequena, quando eu me imaginava grande, que eu queria estar em algum lugar grande, Deus sempre tocou no meu coração de alguma forma, dizendo que assim, não para, eu tô aqui. Não para, acredita em você que eu tô aqui.
E eu fui indo e passa por diversas áreas. Eu já fiz até caipirinha em bar, gente, já trabalhei de repórter, Eu lembro que quando eu saí de casa, primeiro eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura. Antes de começar a fazer a faculdade de arquitetura, quando eu pequena, eu mexia muito o quarto com a minha mãe. Então a gente colocava os móveizinhos, eram menores, então a gente conseguia, sei lá, todo mês a gente mudava, coloca o guarda-roupa pra cá, cômoda pra lá, cama aqui, vê. Nossa, eu chegava em lugares que eu já conseguia visualizar aquele ambiente montado. Eu olhava a altura de alguma coisa e falava, isso aqui tem 1 metro de altura, aqui tem 1,20, e eu comecei a ter a percepção das coisas de forma técnica, inclusive, que eu não sabia que estava dentro de mim. Aí a gente começa a entender os dons, né? E aí isso foi aflorando aquela vontade de ver as coisas se tornando belas, e a felicidade das pessoas também já foi conectando. E como eu sonhava em ter algo maravilhoso, eu queria possuir isso, porque, querendo ou não, de pequena, eu tinha um tio que ele tinha alguns amigos que eram muito poderosos, né? Então, a gente frequentava festas de final de ano, festas de aniversário, e eu via aquelas mansões, aquele quarto das crianças maravilhosos. É o famoso primo rico. Exato. Bem o primo rico. Eu ficava alucinada. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um porcelanato polido foi nessa casa, lá em Mariporã. E eu vi assim, eu passava o pé assim, raspava o tênis e ficava aquele vinco preto do tênis da borracha. Eu falava, meu Deus, sai, olha esse brilho. E eu ficava encantada, eu falei, meu Deus. E assim, eu era uma criança, tinha 7, 8 anos, eu via aquilo e aquilo me despertava um negócio que eu não sei te explicar. E eu já me vi, eu falei, eu quero ter isso, eu quero poder estar de alguma forma dentro disso. E assim, você vai crescendo, você vai entendendo que Deus vai te colocando em lugares onde é preciso estar. Pessoas que você precisa, mas não adianta a gente achar e ficar parada e achar que as coisas vão acontecer se você não dá o passo, né? Você falou uma frase hoje nos seus stories que eu tava vendo que eu adorei, que foi, coloca o pé que Deus coloca o chão. Eu adorei. Essa frase, ela é incrível. forte. Essa frase, ela é forte. Eu lembro que, voltando ao ponto de quando eu fui fazer quando eu passei na peneira da ginástica rítmica, era um ginásio gigantesco, com vários lances. Ele era no último andar onde eu treinava. E minha mãe teve gravidez de risco, ela não pôde mais me acompanhar, então ela me deixava e eu tinha que subir aquelas escadas sozinha. E como eu tenho essa base da fé muito estabelecida em mim desde criança, eu subia cada degrau rezando, mas eu rezava, eu orava, eu pedia para Deus e tal, assim. E hoje eu entendo que desde aquela época eu falava, Senhor, não me deixa sozinha. É como se, assim, cada degrau que eu subia, eu colocava o pé, que Deus colocava o chão. Então, é assim, põe o pé, que Deus coloca o chão. Então, absolutamente tudo que eu faço hoje, eu não dou um passo sem pedir a permissão dele. Então, essa frase eu comecei a falar mais vezes e eu fui entendendo que essa conexão que gera entre outras pessoas é muito grande, porque você entende que é possível. Sim. Se você der o seu passo, se você fizesse, não adianta esperar as pessoas fazerem. A gente tem muito, né? Ouve muito isso. Você quer algo, você vai atrás. Tem que ir atrás. É aquela famosa frase também que o pessoal fala, que a vaca, ela não dá leite. Você tem que tirar. Né? Se você não for lá, não tem leite. Ela não vai te dar. E normalmente Deus, ele não te dá o peixe, ele te dá a vara para pescar. Então, os percalços que você passa, os erros que você comete, muitas vezes você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque você está aprendendo alguma coisa. Eu sempre falo, ou você erra, ou você acerta, ou você aprende. Não existe erro. Não existe. Né? Ele ajuda e você faz a sua parte também. Não adianta acontecer 500 erros e você não mudar nada e continuar vivendo do mesmo jeito, que nada vai mudar. Mas se você movimenta, se você dá o primeiro passo, algumas coisas conspiram a favor, né, daquilo. Sim. Não adianta, você tem que fazer. Eu sou, assim, especialista em erros. Eu já errei tanto, as pessoas acham que, nossa, não tem tudo na mão dela. Eles não fazem ideia do que a gente já passou, de às vezes estar sozinha e você achar que você está sozinha, né, e você não tem para onde ir, não tem saída, você se vê no fundo do túnel, assim, você não acha luz, você tá lá enterrado, você não vê a luz, não tem. E você percebe que, assim, essa vontade de querer mudar, ela tem que sair de dentro de você, porque não adianta alguém
puxar também você ser uma âncora. Eu já ouvi falar, e quantas vezes que você fica rodando em volta do rabo? Eu já ouvi tanto isso, gente, eu já rodei tanto em volta do rabo, que eu não sabia pra onde que ia, eu falei, meu Deus do céu, quando que vai acontecer? E você começa a se ver perdida, porque você faz, erra, e aí você tenta fazer de novo, e você persiste, às vezes, né, eu vou dizer que assim, quase todos, a gente acaba persistindo em alguns erros. Sim. A gente faz, porque a gente acha que a gente fez errado. A gente é teimoso, por natureza. Teimoso. Mas acho que vai dar certo, né? Mas é bom você achar que vai dar certo, porque você persiste de novo. E eu tenho isso é um ponto positivo muito grande meu, que eu sou muito persistente. Não sou teimosa, mas sou persistente. Então, se eu caio, eu vou ter que levantar. Eu ensino muito isso ao meu filho. Filho, seguinte, vai ter muitas coisas que você vai passar na tua vida que você não vai conseguir de primeira. Você vai ouvir muitos nãos, você vai cair. Se cair, você levanta. Se cair de novo, levanta de novo. Não adianta você parar e desistir. E aí ele é muito assim, ligadão, ele é muito parecido comigo, então ele fala, não, ele adora também ser desafiado. Então, quando dá alguma coisa que você não prevê, né, você não imagina que aquilo... Alguma coisa Deus está querendo te mostrar, alguma coisa Deus está te preparando para algo maior. Então, eu sempre tive isso dentro do meu coração, que se não está dando certo agora, é porque eu estou sendo preparado para algo maior. E é nesse momento que você se vê lá embaixo, que você se vê sem saída, que você fala, meu Deus, eu cheguei no meu limite, eu não consigo mais. É a hora que ele vem. Ele fala, agora deixa comigo. Você já entendeu? Agora deixa que eu faço o impossível. E eu sempre confiei muito nisso. Então, a minha vida ela foi sempre de muitas viradas. Sofri muito, apanhei muito, fui muito julgada, fui apontada e aquela coisa toda. Quando eu comecei a trabalhar na área, voltando, você é mulher, você é nova e tal, e aí você chama atenção e tal. Então, nada é por merecimento. Você conquistou algo por alguém, por alguém ter feito por você, e não é assim. Né? Então, o que era o que eu queria trabalhar muito? Trazer o respeito, e o resultado e a minha resposta seria através do meu trabalho, do resultado do meu trabalho. Então, quando eu tinha uns 15 anos, eu já comecei a pensar o que eu queria fazer e ser lá no meu futuro. Então, eu já comecei a pensar muito, muito cedo isso. E aí você começa a movimentar coisas que, se você não planeja, é melhor um planejamento mal feito do que planejamento nenhum. É o que você falou, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente. E para mim nunca serviu, nunca foi assim. Eu quero poder fazer o melhor, eu quero me desafiar, eu quero ir atrás. Então, quando eu passei por vários problemas e várias coisas, eu falava, Deus, por que mais uma vez comigo, isso e aquilo? E acontecendo coisas que eu falava, não, eu não aguento mais. Eu lembro que eu falei pro meu pai, ele brincou uma vez comigo, eu falei assim, pai, por que de novo comigo? Por que toda vez que eu vou fazer alguma coisa dá errado? E por que toda vez eu vou fazer... Filha, você já viu alguém escrever um livro se ele não tem história para contar? Aquilo me marcou tanto. Eu tava numa merda tão grande. Eu falei, gente, não tenho saída mais. Mas eu tava assim, fodida. Eu não tenho mais saída. A hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus tem um propósito. E se for um dia para eu usar a minha vida, a minha trajetória, a minha história para salvar, ajudar outras pessoas? Será que esse é um propósito? Será que isso... E aí você vai começando a compreender que existem coisas muito maiores do que você apenas ter. É ser. Quando você descobre o teu propósito. Então, mas você tem que apanhar. Até porque hoje em dia, com certeza, alguém olha pra você e fala, pô, eu quero ser ela, igual você fez com a moça do carrão lá. Sim. Então, com certeza, alguém olha e fala, quero ser que nem ela. Então, valeu a pena. Valeu. Não, e se as coisas não dão errado, você não teve que dar risada no bar depois. Não tem. Tem que dar um monte de coisa errada. Tem que ter história pra contar. Sim, não adianta, tem que ter certeza. história pra contar. E quem mexe com obra tem muita história pra contar. Não. Né? Quando eu falei, gente, será que eu tenho certeza de que eu quero fazer arquitetura? Que eu lembro que tem muitas pessoas que vêm, inclusive, você já é futura designer, é isso? Isso. É isso mesmo? Você tem certeza? É exatamente isso que eu falo para as pessoas. Você está certa disso? Você está certa disso? Porque, assim, no meio da arquitetura, como foi sempre foi um grande sonho, eu já quis entrar, eu comecei primeiro com arquitetura, comecei a fazer arquitetura, depois entrei com design e tal, e aquela coisa... Fazer 2 faculdades juntas, mas já fui morar sozinha, então eu tinha que trabalhar.
Não consegui fazer estágio, então eu não podia aprender com outros escritórios que pudessem até me potencializar como profissional e tal. Mas, assim, eu sempre tive exemplos de empresas grandes na minha cabeça que eu queria, assim, usar como uma base, pelo menos de direcionamento. Você não tinha escritório para seguir lá dentro, vendo como que era a forma deles trabalharem, como eles atendiam o cliente, como isso e aquilo. Eu falei, então eu vou começar a trabalhar na área no meu primeiro ano. E aí eu não trabalhei só na área. Aí eu trabalhei como repórter, trabalhei como vendedora de anúncio, eu trabalhei em 3 lugares, gente. Vocês têm noção? E fazia 2 faculdades juntas, e morava sozinha, tinha que limpar a casa. Nossa. E tinha que passar com o cachorro. Peraí, você tinha 3 empregos. 3 empregos. 2 faculdades juntas. 2 faculdades juntas. Morava sozinha. Você dormia que hora? Não dormia, praticamente. Até hoje. Eu Tem como, não. Sou pilhada. Adoro dormir, mas, gente, parecia que o negócio, assim, não tinha fim. Não tinha fim. Eu saía umas 7 horas da manhã de casa e voltava meia-noite, 1 hora da manhã. Aí chegava para fazer trabalho em casa. Não tinha mesa para fazer projeto em casa. Eu fazia no chão. E você fazia quais faculdades? Era arquitetura e mais o quê? Arquitetura e design. Nossa, 2 facinho de fazer, que bem quase básico. não tem trabalho, não Quase tem não maquete tem. pra Não fazer. tem maquete. projeto pra fazer. Projeto, Não. pra que projeto, gente? Faculdade, Não. pra que de arquitetura? Não tem projeto, não tem desafio, não. Foi uma fase, assim, muito maluca, onde eu pensei, assim, por isso que eu falo, quem entra na área, qualquer, independentemente da área que escolha fazer, você tem que amar muito o que você faz, porque você vai ter que se descabelar, né? Você vai ter que se virar em 1000 para conseguir algo, né, legal. Mas se você faz isso gostando, aquilo ali tem uma finalidade e você tá gostando daquilo. Você faz com amor, né? Você começa a entender que existe um prazer de fazer aquilo. E eu via nessa base de análise de empresas grandes, empresas, sei lá, eu tinha como referência muito a Apple, eu tinha referência lojas de marcenaria, planejados também. Então, eu acabava juntando, fazendo um combo de empresas, como eles trabalhavam, de como eles lideravam. E como eu sempre gostei de conversar, de ensinar e tal, eu falei que eu acho que se eu fosse uma inspiração na vida das pessoas, que eu pudesse trazer junto comigo para eles aprenderem, para eles evoluírem também, eu poderia ser uma líder que potencializasse esse resultado das pessoas. E que eu pudesse fazer isso dentro da minha empresa um dia. Então, eu comecei, depois do primeiro ano, logo no primeiro ano, eu já comecei a trabalhar na área. Então, eu já fui vendedora também de planejados, vendi muita marcenaria, vendi Tadinha. pouca também, porque eu não tinha loja que eu entrei que eu não acreditava bem, que eu fui mandada embora porque eu não vendia. O pessoal acha que é fácil, né? Eu não consigo vender algo que eu não acredito. Então, assim, eu projetava, vendia, e eu começou a criar um negócio interessante, que eu não era formada ainda, mas eu já trabalhava vendendo, trabalhava no público antes de, olha, até é interessante voltar a isso, que eu trabalhei já fazendo caipirinha, até brinquei, né, já fiz caipirinha bastante em bar, já fiz comida, já montei prato, já servi mesa, já recepcionei pessoas, e eu gostava muito de conversar, de chegar, de ter aquela coisa, então assim, eu sempre fui muito comunicadora, assim, né, não, nesse lado comunicativo, eu me comunicava muito com as pessoas, eu queria ajudar, eu queria atender, eu queria servir. Bom, pelo menos experiência pessoa com pessoa você já teve nessa área, né? Já, várias. Porque muita gente não sabe que existe isso. E aí que tá. Se você quer ser um empreendedor, eu acho que você tem que despertar diversos pontos. Lógico que a gente tem que ir muito na base dos nossos talentos, ver o que a gente é melhor, mas antes de você conseguir e querer cobrar alguém, você precisa saber como você cobra. Então, antes de montar meu escritório, eu falei, eu vou precisar passar por diversas áreas. Eu tenho que saber trabalhar com venda, eu tenho que saber trabalhar com projetando, sei lá, tudo. Vender piso, vou ter que saber vender móveis, eu tenho que saber... Então, assim, qualquer coisa que me auxiliasse a crescer dentro da minha área, eu precisaria aprender. Então, eu nunca tive preguiça disso, eu nunca tive, sabe? E aí, eu comecei a entender que dentro dessas minhas habilidades, eu precisaria delegar essas funções. E como você consegue delegar? Só quando você sabe mexer com aquilo, né? Então, a experiência ela foi muito, muito interessante e a gente acha que nesse momento a gente já conseguiria montar um escritório e seria já de sucesso, né? E nunca... Eu lembro que quando o primeiro mês... Aliás, eu comecei a trabalhar num pub. Nesse pub eu não fazia caipirinha, mas eu atendia só o pessoal.
E nesse meio tempo eu trabalhava vendendo anúncio. Gente, vocês não estão entendendo como eu já trabalhei em lugares. Vocês não fazem Eu falei ideia. que o currículo era vasto. Vocês não fazem ideia. E eu vendia anúncio numa revista. E no lançamento, eu só consegui fazer aqui meio que um estágio quando eu trabalhei com esse pessoal da revista. Uma revista nacional, muito bacana, por sinal, de arquitetura. E nesse meio, eu tinha que vender anúncio para as lojas, né? Para a loja entrar, então eu tinha que fazer, que atingir a minha meta. E também tinha os books de profissionais, que eu também tinha que fechar os anúncios, patrocinadores para esses books. Então, esses profissionais eram profissionais de altíssimo nível, né? Então, grandes profissionais de Campinas, São Paulo e tal. E eu participei dessa produção desses livros. Eu falo que o meu estágio dentro da arquitetura, do design de interiores, foi aí. Só que Deus é tão maravilhoso, ele é tão generoso, que ele não só me fez ver alguns escritórios de arquitetura aí, como ele me fez conhecer e me conectar com os donos das lojas. Porque eu tinha que, para vender anúncio, você vai falar com quem? Você tem que falar com quem manda. Né? Então, eu falava com o pessoal de marketing, falava até o dono aprovar. Então, eu comecei a ter um relacionamento muito bacana nessa área. E aí, quando eu decidi montar o meu escritório, eu trabalhava nesse pub, eu vendia anúncio e trabalhava também como repórter. Então, gente, era uma loucura. Minha vida era uma loucura tão grande. Teve alguma vez que você fez uma coisa só por vez? Não, nunca. Férias, já tirou? Tiro, menina. Hoje em dia, eu falava, tiro as férias porque eu não no celular, igual uma louca nas viagens. Né? Não, e como é que você entrou nesse mundo da reportagem, do repórter? Como que foi isso? Então, deixa eu ver como foi a primeira vez. Era uma Copa, foi uma Copa do Mundo. Aí eu tava no meu momento de descontração, de lazer, tava num bar, bebendo, só que não dessa vez não tava no bar servindo a caipirinha, mas tava tomando. Tava apreciando. Tava lá apreciando. E... aprendendo como fazer, mas pois é, de outro jeito. Você tava estudando o público. Estudando a visão, a perspectiva do cliente. Estratégico. Sempre na minha vida foi tudo estratégico. E foi um convite no meio do bar, porque eu converso e falo aquela coisa toda. E aí, eu fui convidada para poder... Gente, não tinha... Na verdade, assim, engraçado, né? Porque quando você junta um pouco dos seus talentos, vamos dizer assim, e sempre foi um sonho trabalhar com que eu fosse seguir como profissão, uma arquiteta, designer e tal, empresária. E eu sempre quis abrir empresa e ter, assim, empresária no nome. Eu achava chique. Eu achava tão chique isso. Eu falei, não, gente, eu preciso conquistar isso. Porque, nossa, o que você é? Eu sou empresária. Eu vi as pessoas sendo empresária. Eu falei, gente, um dia eu vou querer ser empresária. Sou eu, Alice. Nossa, eu vinha uns 15 anos, eu vi o pessoal, falei, cara, eu quero um dia eu vou ser empresária. Não quero ser menos que isso, não. E quando a gente, né, começa a desenvolver coisas, habilidades, assim, eu queria ser arquiteta, mas eu sempre amei o mundo dos holofotes. Sempre gostei muito. Nunca tive timidez com isso, assim. Quando eu era pequena, carnaval, minha mãe falava que eu com 8 meses dançando carnaval que nem uma louca e todo mundo filmando, tirando foto. Eu gostava, eu sempre gostei muito disso também. E meu pai falava, meu pai me chama de artista. Chama de artista. Artista, porque eu gosto, eu realmente tenho um carinho muito grande de conseguir mostrar as coisas através de um formato diferente. E foi aí que começou na época, o Orkut, né? Então eu mostrava, eu compartilhava muito do meu dia a dia, do trabalho, sei lá, alguma coisa de faculdade, um projeto e tal. Então isso já veio crescendo um pouquinho dentro de mim, entendendo que um dia, eu falava, nossa, um dia eu quero ter essa conexão de juntar esse lado técnico, que é o meu profissional, e juntar uma habilidade de comunicação, porque eu quero mostrar o trabalho das pessoas, e se um dia eu puder mostrar o meu trabalho? Será que isso vai dar um casamento um dia? E aí foi, entrando nesse bar, depois ela se tornou minha cunhada. Ela falou, eu preciso de você num programa. Aí começou a gravar. E assim, não tinha nada a ver com a minha área a princípio, porque era um programa de saúde, o outro era de beleza. E aí, olha, na época, a gente hoje você tem muitos, isso mais potencializado com o Instagram, as mídias sociais de forma geral. Você ser influencer, né? Mas antigamente isso não era claro, mas já era muito usado. E eu lembro que assim, eu
eu precisava tá bem, mas eu não tinha condições. Então, eu ia na academia, fazia uma proposta, olha, se eu conseguir divulgar e indicar para 5 pessoas, eu posso trabalhar, malhar aqui com você com 50% de desconto, porque eu queria tanto treinar lá, mas eu não tinha a bufunfa, mas eu queria estar naquela academia. E aí Deus foi movimentando os passinhos, que eu falo como Deus foi muito generoso, de colocar pessoas na minha vida muito, muito interessantes, que me auxiliaram a enxergar o mundo de uma forma diferente. E aí, quando eu entrei para a TV, que foi um convite de uma mulher que eu conheci no bar no dia, e aí depois ela virou minha cunhada e tal, eu comecei a trabalhar nesse programa vinculado com a área de saúde, com a área de beleza. Então, assim, essas parcerias, elas começaram a surgir, a aparecer e tal. E aí, virei repórter, então eu ia apresentar e tal, e conhecer lugares diferentes. E isso eu falei, gente... Aí eu fui pegando um gosto por isso, tão grande, tão grande, tão grande. Eu falei, e se um dia eu usar e casar a minha profissão, de fato, que eu exerço, arquiteta e designer, com a TV? E aí, depois de 2 anos, começando a matutar na cabeça aqui os insights. Negócio é uma coisa assim, que produz muito, né? Muito, adoro, gente, adoro. Porque não só mostrar o que eu faço, mas ver que eu estou auxiliando outras pessoas que talvez não tenham condição. Então, a gente ajuda muitas pessoas nisso. Os próprios clientes que não viram clientes finais mas que ele pega algumas ideias e vai usar e depois mostra pra mim, olha isso daqui, que legal, eu vi uma referência tua, não poderia fazer projeto com você, isso desde lá de trás. Mas era isso que eu ia perguntar, né? Isso começou há muitos anos atrás. Muitos anos. Eu comecei a usar o Instagram no primeiro ano que lançou. Eu já fazia isso no Facebook. Já fazia isso quando era tudo mato eu fazia primeiro isso no Orkut, depois eu comecei no Facebook, essa transição, depois começou o Instagram. Então, eu sempre me... Eu fui muito fascinada, sabe, pela mídia. E de criança, eu queria ser cantora. Eu queria ser, sei lá, atriz, alguma coisa. Eu queria ser famosa. Eu queria ser famosa. E na minha cabeça, ao ser famosa, eu tinha que ser algo relacionado a isso. Né? Atriz, cantora, eu tinha que ser isso. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas... Né? Quando você viu a oportunidade de ser famosa fazendo aquilo que você ama, né? Que é mas trabalhar eu não imaginava com que eu fosse ser famosa na área. Você acredita que a minha mãe um dia falou que quando depois... Bom, voltando aqui. Depois, quando a gente comecei a gravar e tal, surgiu a oportunidade. E eu tava fazendo faculdade ainda de arquitetura, eu não tinha me formado, eu trabalhava como vendedora. E aí me surgiu a oportunidade nessa academia onde eu treinava, que eu queria muito treinar lá, e me fizeram convite para participar, para substituir uma moça que tinha sido desclassificada dessa musa do Paulistão. Gente, o concurso estava rolando já fazia 6 meses. Só imagina o ódio das competidoras com você. Eu entrei, eu tive 20 dias para me preparar para a final. Ou seja, eu tava rolando há 6 meses. Qual time era? Bragantino. E tinha que aprender a desfilar, tudo mais, né? Sabia? Então, é que eu sabia nada, gente. Não sabia. Acho que, na verdade, assim, nunca tinha trabalhado como modelo. Mas quando tinha 8 anos, treinava no espelho. Entendeu? Que criança na vida. Eu tinha história. Gente, esse negócio já... Se desde criança eu queria ser famosa, você acha que eu não fazia isso em casa? Você acha que o corredor da casa não virava uma passarela? Purpurina, pegava os apliques da minha tia. Eu sei porque eu tenho uma filha de 7 anos. E eu sou assim, meu pai me chama de perua. Eu, desde criança, eu ia com 4 anos na casa do meu pai, ele tem uma irmã, que ela sempre usou aquele saltão, aqueles monte de roupa brilhante, aquela coisa. Gente, eu virava uma piruinha, botava aquele salto desse tamanho, pequenininha, de 4, 5 anos. Fazia o rabão de cara. Então, eu sempre gostei, isso sempre teve dentro de mim, isso não é de agora, Carol é parecida. Muita gente, eu já ouvi muitas pessoas falando, Carol quer se mostrar, Carol. Não, isso daí é meu. Desde criança, quem me conhece há muitos anos sabe do que eu tô falando. Então, essa vontade, esse negócio já vem de criança. Aí eu tive que, obviamente, me preparar para o concurso em 20 dias. Foi algo surreal, assim. E como eu falei, eu gosto de ser desafiada. Quando me fala, você tem isso, será que vai dar? Vai dar. Será que você consegue? Será que você consegue? Vai. Então, de criança, a gente lembra, né? A treinadora falando, não existe o não consigo no dicionário. Então, quando me despertam isso, fala, não, é agora que eu vou conseguir, agora, meu amor, me aguarde. Dá um colo. Vira a chavinha, assim, e é gostoso isso, porque a gente vai transformando, vai fazendo coisas que a gente não imagina
que o resultado vai ser tão rápido quando a gente foca. E aí você perguntou se eu conseguia fazer alguma coisa 100% me dedicado, porque eram muitas e muitas atividades, trabalhos e tudo mais. Era TV e repórter e tal. E eu lembro que quando eu trabalhava de vendedora de anúncio, eu também... Ele queria muito que eu trabalhasse com ele, obviamente, porque eu trabalhava em muitos lugares e não dava atenção totalmente que precisava para ele. Então, se eu focasse, ele falou assim, o dia, menina, que ele foi um professor para mim, assim, ele foi um mentor muito grande. Ele falou, o dia, menina, que você trabalhar e focar em algo 100%, você vai explodir. Aí eu fiquei pensando aquilo, eu falei, nossa, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu moro sozinha e tal, mas não tem como eu ficar só em um lugar. Na minha cabeça, eu imaginava que eu tinha que fazer várias coisas para ter várias... E não, de fato, ele falou assim, o dia que você entender isso, você vai me deixar. E não é isso que eu quero, mas eu sei que é isso que vai acontecer. Demorou uns 4 meses para eu conseguir compreender que se eu focasse no meu negócio, ia dar certo. E aí eu trabalhando no lançamento de um livro dentro dessa editora, um dono de um pub estava lá e ele falou, eu queria que você trabalhasse no pub à noite e tal, eu preciso de uma pessoa assim, sensata, tal. Eu falei, gente, será que eu entro? Não tem nada a ver com a minha área, já trabalhei em tanto lugar, agora que eu tô tentando apostar na minha área, será que vai... Aí a gente entra de forma estratégica, pessoas também que me auxiliaram para poder estruturar e pensar, porque não me auxiliaram financeiramente, porque eu nunca tive ninguém para me dar suporte, não tive um patrocínio, mas ele sempre me ajudou muito falando, sabe, me instruindo. E eu falei, vamos embora, vamos tentar, porque se eu tiver um fixo daqui, eu consigo abrir um escritório lá. Fazia uns 4 meses que eu estava trabalhando no pub, eu criei o meu logo. Falei, nossa, agora eu tenho escritório. Nossa, agora eu vou precisar, né? Agora tem empresa. Nossa, tem empresa. Aí eu aluguei uma salinha de R$500 no fundo de uma loja de revestimento, que era o que eu podia pagar. E eu já visualizava o meu escritório. Eu falava, meu escritório, né? Não sei o que. Quando eu abri a minha empresa, que eu coloquei o meu nome como empresária, eu falei, agora eu estourei. Eu sou empresária. Me segura agora. Me segura, porque agora... Agora vai. Agora vai. E aí eu comecei a trabalhar muito, muito forte, fazendo as coisas, tudo ao mesmo tempo. E essa frase que ele falava, o dia que você se dedicar 100% num negócio, você vai dar muito certo. Aí que eu compreendi, falei, meu Deus, e não é que é verdade? Quando a gente foca no negócio... Poder do foco. Aí comecei a fazer o meu trabalho, captar, e usava o Instagram como uma forma de me potencializar. Eu me lembro que eu estava fazendo um plano estratégico, pensando aqui o que a gente poderia fazer e tal, e como eu fui musa no Google, e eu achava que isso, gente, seria algo muito prejudicial para mim. Eu falei, eu preciso mudar a imagem, eu preciso mudar todas as estruturas, porque como que as pessoas vão me respeitar como arquiteta se eu já fui musa, se eu divulguei, né, tipo, eu tive uma exposição do corpo. E aí eu precisei fazer meu site nessa época, porque eu tinha decidido entrar numa mostra de decoração, porque a minha ideia era que, assim, se eu entrar numa mostra, porque até então eu trabalhava de vendedora, então quando tinha as mostras de decoração, eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso, por exemplo. Então, assim, eu só ia se a loja me levava, alguma coisa do tipo. E eu via aqueles arquitetos expondo naqueles lugares, eu falava, meu Deus do céu, que coisa fantástica e tal. E eu lembro que esse ano, quando foi divulgada essa mostra, eu não tinha sido convidada, até porque não estava no meio dos profissionais. E a minha ideia de entrar, a princípio inicial, eu queria estar no mailing dos arquitetos, para eu ser convidada para evento. Olha só, gente, como a gente pensa pequeno, né? Assim, a princípio, eu falei, não, eu quero ir nos eventos. Só que aí eu falei, se eu for chamada para estiver no mailing, eu posso fazer. Eu falei, não, mas eu posso estar dentro, por que não expor? E o Põe um Pé que Deus Coloca o Chão começou aí, tá? Aí, intencionalmente. Teve um amigo, fotógrafo, ele falou assim, Carol, eu desesperada pra ir nessa mostra, pra ir no café, e é só convidado, não tem, assim, eu não tinha sido convidada, até porque eu não tava no mailing ainda. E esse meu amigo, ele falou, eu trabalhava no pub, aí ele falou assim, Carol, você quer ir no Campinas Decor comigo?
porque vai ter o café da manhã e tal. Eu falei, então, menino, eu já ia mesmo. Inclusive, eu fui convidada. Pode ser, a gente se encontra lá na frente, então. Ele tava morrendo de vergonha, era o primeiro ano dele e também. Aí eu falei, lógico, vamos. Cheguei lá, gente, sem convite. Fui. E aí eu escolhi o ambiente. E assim, eu pensei, falei, eu vou escolher o ambiente mais barato, porque eu não tinha dinheiro nenhum. E vou tentar, porque se eu não tentar, eu não vou saber se eu vou conseguir. E eu lembro que eu escolhi uma varanda, ela tinha 21 metros de largura por 1,20. Era uma linguiça, gente, era um corredor. Mas era mais barata. E não ia ter que fazer nada. Falei, gente, não vou fazer nada, porque uma varanda, que a varanda a pessoa passa. Só que eu tô no mailing dos profissionais, não era essa a minha intenção. Aí no dia que eu lembro que a dona, ela me ligou. Olha, Carol, dos 3 ambientes que você escolheu, tem a vaga para essa varanda, né? E eu achando que eu tava abafando. Falei, nossa, tem a vaga e tal. Vamos lá, vamos embora. E aí eu lembro que, gente, eu falei assim, como eu vou pagar agora esse negócio? Porque eu não tinha dinheiro, eu morava sozinha, não tinha ninguém para me ajudar. Falei, mas eu preciso pôr o pé, porque Deus vai colocar o chão. Deus disse, senhor, eu vou te entregar agora. Eu vou estar na amostra de qualquer jeito, né? Você se vira, você me ajuda, eu vou fazer minha parte, eu vou aceitar. Peguei 10 cheques, Falei, gente, já pensou se esse cheque vira o cheque voador e daqui a pouco o negócio começa? Mas eu falei, não, eu vou honrar, porque eu sei que o senhor vai me ajudar nisso. Entrei, fui, deu certo. Depois que... Eu lembro quando eu fui olhar aquele ambiente, fui fazer a medição, eu vi que tinha um toldo lá, antigo, e falei, nossa, tinha toldo porque eles precisavam de claridade, de bate-sol, e se eu estender, se eu fizer uma construção aqui e tal... Eu só sei que eu fiz uma coisa tão ousada que eles aprovaram, e depois que esse projeto deu certo, que eu estava no meio dos profissionais, eu fiz o negócio acontecer, a dona falou assim, não, vocês não fazem ideia do processo, porque assim, a aceitação, porque até então Carol era uma vendedora de anúncio, então todos os profissionais respeitavam muito a Carol, porque ela vendia anúncio. Carol não era uma arquiteta, não era designer, Carol não era nada, Carol era vendedora de anúncio. Então todo mundo me recebia tão bem, você não faz ideia. Imagina. E aí quando eu comecei a fazer... Aquela maravilha. Quando eu comecei quando divulgou que a Carol ia fazer junto, né, o ambiente... Nossa, você vai fazer ambiente? Qual ambiente que você vai fazer? A varanda, né? Eu toda feliz, mas eu tô tão feliz. Sabe o que eu ia fazer? Qualquer ambiente pra mim já seria algo assim... Incrível. Nossa, incrível. Eu sou muito grata por tudo. Aquela linguiça? Entendi. Você vai entrar como Jovens Talentos? Que é seu primeiro ano? Aí eu falei, gente, como as pessoas são... Legal. E olha, eu vou falar, todos... Mesmo. Eu vou falar que assim, não foi pouco não. Praticamente todos os profissionais viraram as costas para mim. Todos. Tiveram 2 que me estenderam a mão. Eu falei, gente, será que eu vou dar conta? E eu chorava. A mulher fechou o ambiente no dia. Falou, aqui você não passa. Olha o tamanho do meu ambiente, ela falava. Eu tenho 35 anos de profissão e você, com essa linguiça, você vai querer... Eu falei, gente, não acredito. Eu chorava. Mal. É assim, isso daí é uma partezinha que eu não posso entrar em detalhes, que são coisas pesadas. E isso começou a me atacar. Eu falei, gente do céu, eu só preciso trabalhar, preciso terminar meu ambiente, eu preciso fazer. E eu lembro que, assim, ninguém pôde passar aquele dia no ambiente. E aí teve um dia que eu falei assim, olha, eu estava com 15 pessoas trabalhando no meu ambiente. Eu falei assim, vocês estão comigo? Então a gente vai trabalhar juntos. A gente não pode passar aqui, mas a gente vai pular o muro. A gente vai carregar tudo. Ela até falou assim, quer passar? Pega um guindaste para você levar suas coisas, porque no meu ambiente você não passa. E mostra assim, você mostra que você está no mesmo barco, você tem que trabalhar com 200 pessoas profissionais, e cada profissional com a sua equipe, e são muitas pessoas juntas. E, gente, assim, foi um maior desafio inicial para minha carreira. Eu falei assim, essa hora... Eu lembro que teve um dia que ela falou desse dia de pegar o guindaste, eu juntei minha equipe e falei, vocês estão comigo? A gente vai praticamente pegar um guindaste. Nós Só como vamos ser o guindaste. Nós seremos exatamente isso. Nós seremos o guindaste. Estamos juntos. Eu sei que rasgaram o braço para subir, cortaram, tudo. Foi um desastre. Mas assim, todos terminaram, concluíram, e a dona falou assim, se prepara, porque quando se torna um profissional diferenciado, você vira o alvo. E isso quer dizer que você está no caminho certo. Exatamente. Não para. Prego que se destaca é martelado, sempre. Não para. E esse dia,
eu virei uma chave. Mas uma chave. Porque até então eu tava pensando em desistir. Eu falei, eu não vou dar conta disso. Esse dia eu falei, então eu vou entrar com esse negócio. E eu vou ser premiada. Eu vou ser premiada. Eu botei na minha cabeça que eu ia ser premiada. Porque vou passar por cima do ambiente dela pra receber o prêmio. Não, e foi diferente. Sabe o que eu fiz? Eu lembro que teve um dia que ela falou assim, ela chegou, ela tava usando o meu espaço, eu cheguei até mais cedo nesse dia, e ela falou assim, ai, me desculpa, eu tô usando aqui, ela cortando, serrando o negócio no meu ambiente. Eu falei assim, não, imagina, olha o tamanho do meu ambiente, que era uma linguiça, só que eu fiz uma intervenção, então eu construí um espaço, virou um terraço de contemplação. Uhum. E aí ela falou, não, você pode usar, você pode ir à vontade, olha o tamanho que ficou o meu espaço, aqui é diferente, só forra o meu piso, toma cuidado, pode usar. Essa mulher pediu, ela ajoelhou, pediu perdão pra mim, ai, desculpa, eu tô tomando remédio, não sei o que, eu tô estressada, tal. Mas o meu trabalho foi tão incrível, as pessoas que estavam comigo, que eu me lembro assim, toda vez que eu visitava a mostra, a gente tem esse negócio da comunicação, acho que as pessoas têm que estar totalmente interligadas, né? O pessoal que estivesse comigo teria que ser a minha extensão. Se eu gosto de falar, explicar e ensinar, essas pessoas teriam que ser iguais. E eu me lembro que uma vez eu fui numa casa cor, eu cheguei num ambiente e perguntei, você sabe que marca que pisa é esse? Ah, não sei. E de onde que veio essa inspiração? Então, precisa perguntar depois pro profissional. E essa pessoa não sabia me passar informação nenhuma. Eu falei, nesse dia, quando tiver o meu ambiente, ela vai saber de ponta a ponta explicar, não vou deixar só uma recepcionista, ela vai ter que ser, tanto gente, que assim, o meu ambiente... Vai ter que ser a escritora número 2 vai ter, mas vai ser a minha extensão aqui, a gente vai falar e falar. Eu só sei que teve dias que parava, assim, 40 pessoas no ambiente, a gente ia explicando o conceito e falando e despertando uma experiência nas pessoas. Que é aí que eu entendi que se você passasse algo diferente, porque não é só ter um ambiente bonito, você precisa despertar uma experiência, a pessoa precisa lembrar para ela votar em você, porque aí eu coloquei na minha cabeça que eu teria que ser premiada, e para você ser premiada, você tem que ser lembrada quando o visitante sair e ele lá clicar nos ambientes. Eu tenho que ser inesquecível dentro dessa amostra, mesmo sendo um ambiente pequeno, de transição, eu tenho que fazer diferença. E foram todos os dias fazendo isso, todos os dias martelando, e as pessoas lá, eu tratando bem, e tudo que eu podia fazer de diferencial, a gente tomava frente. E aí o ambiente foi um dos ambientes mais votados da mostra. Fomos o primeiro ano de mostra premiadas, então não só participei do mailing nos profissionais para ser convidada para tomar uma cachaça, né, nos eventos, eu também fui aí o destaque. O ano seguinte eu consegui escolher o ambiente, porque quando você é premiado você escolhe, você tem o privilégio de escolher, então eu escolhi um ambiente muito estratégico. Aí assim... Aí você escolheu dela, da outra. Aí eu escolhi a cozinha. Você já trabalha com isso, você vai entender que, assim, os anos da mostra, tinham duas donas. E uma delas, ela tinha loja de móveis planejados. Então, todo ano, a cozinha e o gourmet, ela que executava. Era sempre o nome dela em exposição. Ela deve ter te amado esse ano, hein? Aí você imagina que eu escolhi a cozinha, porque cozinha é o coração da... Eu tive que pensar muito... Eu sempre, tudo o que eu faço pensando em... Eu sou muito estratégica, muito. Tudo eu tenho que amarrar algumas coisas. E eu falei, se eu quero esse ano ser um destaque, eu quero cliente, eu preciso ficar conhecida, então eu tenho que pulverizar meu nome. Eu tenho que pegar um ambiente que seja comercial. Cozinha... mais procurado, né? Cozinha... Você não tem cozinha em casa? Todo mundo tem cozinha em casa. Qual é o ambiente que as pessoas gostam de se conectar? Mais desejado. Aí eu falei, não, gente... O gourmet já era dela, era sempre dela. Falei, então a cozinha é minha. Porque a suíte também sempre foi um sonho, fazer suíte também é um ambiente, mas eu falei, não, eu tenho que ser estratégica, eu tenho que vender. E cozinha é a mais procurada de todas, né? A cozinha é um negócio. E aí, como foi o primeiro ano que eu consegui colocar uma grande marca, tirando a dela, porque como era meu ambiente, eu pude escolher. Então, foi um ano muito, assim, inovador na área dos planejados. Então, eu coloquei uma grande marca em cima de mim, porque dentro da minha cabeça, para eu ficar conhecida dentro do mercado de luxo, que sempre foi um sonho meu, eu sempre foquei muito isso, por isso que eu avaliava a Apple, né? Eu tinha a Apple como uma referência muito grande dentro da minha... Você já buscava o status eu ali, queria ser diferente. Então, eu tinha que criar uma experiência com tudo que eu fizesse. Eu tinha que ser algo que as pessoas existisse, assim, que quisesse, assim, ter um projeto como uma necessidade, assim, não só, eu quero ter a assinatura da Carol. Eu falei, um dia eu preciso
trabalhar para que isso aconteça. Uhum. E para isso acontecer, eu tenho que ter grandes marcas comigo. Só que eu ainda não tinha cliente que pudesse ter essas marcas sendo, né, investidas dentro da casa dos clientes. Os clientes não tinham bufunfa ainda para isso. Para colocar uma grande marca de planejado e fazer o seu... E esse momento eu falei, é agora. É agora que eles vão estar comigo, eles vão apostar e entrar. Assim, a gente foi mais um ano, um ambiente de extremo destaque. Foi um dos ambientes mais falados da mostra também. E a gente conseguiu fazer um marketing muito legal com isso. E eu sempre fui muito marqueteira, né? Eu acho que assim, eu sempre falei... Aí eu mostrava em rede social muito esse início da transformação, de como que eu criei, de como que foi desenvolvido, de como eu fechei. Então, isso foi me tornando automaticamente uma referência para as pessoas e uma influência também. E eu comecei a usar isso a meu favor. E a princípio, quando eu achava que, quando eu fui criar o meu site, entrando numa amostra, enfim, que lá atrás o meu nome como estando sendo procurada em Google, eu achei que isso fosse me atrapalhar. Pelo contrário, o Google me jogou lá em cima. Porque como eu tinha muita busca, ele jogava lá em cima nas pesquisas. Tudo. Então, a gente não precisa... Eu falo que eu sou tão... Deus foi tão generoso que eu não tinha dinheiro para fazer isso. Você foi fazendo um pouco aqui, um pouco ali, foi um pouco ali, lá, mas não chegou um momento na sua vida que tudo se juntou e foi um divisor de águas. Pois é. Então, assim, a minha estratégia era que eu pudesse pulverizar o meu nome e o meu trabalho. Quanto mais eu conseguisse falar daquilo, eu entendo que quando a gente tem alguns pontos que são específicos de um diferencial da empresa, você começa a gerar uma autoridade no mercado. Quando você fala bastante em um assunto, você gira autoridade naquilo, né? Com certeza. E eu observava pessoas que... Eu tenho um grande amigo que ele vende carro de luxo. E ele começou a crescer muito com isso. Ele falava muito de carros e carrão, e carrão, e carrão. E ele falou, Carol, você acha que um dia eles vão me procurar para comprar um Palio? Na época ele falou isso. Ou eles vão me procurar para comprar uma Ferrari? Então, quanto mais a gente fala daquilo, eu falei, gente, tá aí o negócio, posicionamento. Então, lá de trás, com 16, 17, 18 anos, eu comecei a entender que isso teria que ser... Se eu quero ser aquilo, então eu preciso trabalhar para ser aquilo. Mas eu tinha que fazer com o que eu tinha em mãos no momento. Não esperar me tornar a arquiteta de luxo para falar que eu sou arquiteta de luxo. Então, você tem que trabalhar. A gente faz muito isso porque móveis planejados não é uma coisa barata que qualquer um consegue comprar. A gente faz muito isso em questão de vídeos, porque a gente, na empresa, a gente não faz vídeo de móveis planejados, a gente faz de casa. Então, você mostrando aquilo todo dia, a pessoa vai te vendo, quando ela precisar de móveis planejados, ela vai lembrar quem ela vai? Ela vai lembrar. Exatamente. Então, é você ir mostrando autoridade, uma hora a pessoa fala, ela que vai lembrar de você. Não tem que ser isso. Tem que criar o desejo, né? Tem que criar o desejo, despertar o desejo. E como que você desperta o desejo? Mostrando o seu trabalho. Mostrando. Falando, é isso que eu faço, é para esse cliente que eu atendo. E é assim que se posiciona. Exato. E ajudando também, servindo, né? Servindo. E quando você serve, você tem, lógico, você quer crescer, você quer se tornar um escritório renomado, você quer ter um nome respeitado. Você vai fazer diversas coisas que vão te potencializar isso. E o posicionamento, eu entendi que se eu realmente conseguisse trabalhar em falar... Eu lembro que eu comparava muito assim, olha, eu pegava uma empresa... Já que a gente está falando de planejados, né? Eu pegava, sei lá, eu vou colocar nomes porque acho que as pessoas conseguem entender. Casas Bahia, né? Que é uma empresa gigantesca, já, né? Só que eles trabalham com quantidade. Mas é boa também. Aí a gente tem, sei lá, um Ornari, uma Florence, que tem um nível legal de mercado também, só que eles trabalham em qualidade. As duas partes são boas, as duas partes ganham dinheiro, as duas partes trabalham legal, mas cada uma tem a sua estratégia, cada um tem o seu nicho de mercado. Foi aí que comecei a perceber que quem eu quero ser, né? Como que eu vou precisar me posicionar com isso? E eu usei essas marcas de referência para mim e entendia que qual seria o meu diferencial? Então, se eu gosto de fazer tal coisa, eu preciso entender primeiro o meu nicho. É muito mais difícil você trabalhar com algo específico e você repetir aquele padrão de forma diferente todos os dias do que você fazer coisas diferentes. Tipo, um exemplo. Eu sou um escritório que faz todos os tipos de estilos. Então, eu faço contemporâneo, eu faço isso, faço aquilo, eu faço clássico, eu faço rústico e tal. Eu falei, não, eu quero trabalhar com uma linha que essa...
usando o Instagram, né? Vamos lá, usar uma rede social. Quando as pessoas, elas observam um projeto, quando eu posto um projeto, elas sabem que é da Carol Saltchuk. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou começar a afirmar tudo aquilo que eu gosto. De formas repetidas, diferente, mas assim, marcando. Porque eu gosto disso, porque eu trabalho com aquilo, porque qual que é o meu diferencial? Mesmo, né? Aí você vai entendendo que isso precisa ser feito. E lógico, é mais difícil? É mais difícil? Sim. Muito mais difícil. Diminui muito seu nicho de atendimento, né? Diminui muito, mas aí você vai realmente trazendo Você vai lapidando, né? Um foco muito expressivo, e isso vai trazendo resultado. E foi aí que, assim, lógico, a gente começa... Quando eu quis falar que eu fazia grandes projetos, eu não tinha grandes projetos, não. Não tinha. E olha que engraçado, o primeiro projeto de luxo que eu atendi, que eu tive a oportunidade de fazer, eu trabalhava no pub, naquele pub que eu falei pra vocês, né, que eu recepcionava e tal, eu entrei lá e quando eu montei a salinha de R$500, né, eu pagava R$500 de aluguel. O dono, eu nunca fiquei quieta, sempre fiz o meu marketing, né? Então, eu já trabalhando com eles, eu já falava, eu sou arquiteta, não sei o que, futura arquiteta, que eu não era arquiteta ainda, eu sou designer, não sei o que, eu deixo mostrar meu trabalho. Então, eu sempre fui atrás, sempre bati o pé para que as pessoas pudessem me ouvir. Eu nunca fiquei esperando o negócio cair na minha cabeça, no meu colo, não. Então, eu fui atrás, eu lembro que eu comecei a conversar, o dia que você tiver a oportunidade de fazer e tal. E eu lembro que ele tinha uma arquiteta super renomada, eu era super fã dela, e ela não queria pegar esse apartamento. Porque era tipo, não tá no meu... Muito pequeno pra mim. Pequeno. E aí eu tive a oportunidade de fazer. Falou, olha, esse aqui, o fulano de tal não quis. E a gente ia passar pra outra pessoa, quer tentar fazer o teste, né, com ele e tal. E ele já me passou 7 projetos na sequência. Falei, meu Deus do céu. Então, assim... Eu só queria um. Já viu 7. Nossa, porque o do apartamento deu certo. Gente, vocês não estão entendendo. Você fala de problema de obra, né, de coisa... Vocês imaginam, eu querendo mostrar que eu era um puta no escritório, puta projeto, e eu tava numa salinha de R$500 um mês. Sozinha. Aí eu contratei, porque agora que tinha um projetão, eu tinha que contratar uma funcionária, né? Eu contratei uma estagiária, fiz um maior negócio com ela lá, de fazer, né, de atender, nem computador eu tinha, falei, você tem que levar o seu computador e tal, e aquela coisa assim, a gente vai aprendendo que a gente tem que começar. E a gente tem que mostrar coisas que, assim, se você não sabe, você vai atrás para aprender a fazer. Não vai sair pro cliente falando que você não sabe. Eu tinha isso na minha cabeça. Não, gente, não é 100% desse formato que tem que seguir. Lógico que a gente tem que estudar, tem que aprender a fazer e tudo mais. Mas como eu já tinha passado por diversas experiências, eu estava me sentindo preparada, mas eu não tinha aquela estrutura, não tinha fornecedores, não trabalhava, não tinha cliente de potencial ainda. Só que quando a gente volta, né, falando que Deus é muito generoso, quando eu trabalhava de vendedora, de anúncio, as lojas me conheciam. Ou seja, qual era todo o meu mailing? Dessa vez eu que tinha o mailing dos profissionais, de todas as lojas. Então eu falava com eles, direto com o telefone dos proprietários. Olha que máximo. Lá atrás não entendi porque me zombavam até, né? A vendedora de anúncio. Aí eu tinha o contato dos proprietários das lojas. Então, assim, aí nesse desenvolver, né, da coisa toda, as coisas realmente foram acontecendo. E aí fechava projetos grandes, e as coisas começaram a acontecer. Mas, assim, esse foi o primeiro start que eu consegui usar ele para divulgar, para que eu pudesse pudesse ter um posicionamento um pouquinho melhor. Mas a gente acha que a gente sempre vai fechar projeto assim, né? Mas você já colocou assim. Ali, você falou assim, eu sou assim, eu quero ser assim, e assim que vai ser. Você já queimou tudo que tinha pra trás e falou, vai ser isso. Vai ser isso. Pô, legal é que a partir do momento que você colocou o seu objetivo ali, que você queria ir pro alto padrão, você começou a trabalhar na sua cabeça formas de chegar lá. Exato. E aí foi chegando a oportunidade, foi aparecendo uma coisa ali, outra ali, você, pô, é agora. Ou vai ou racha. A oportunidade, assim, eu falo que quando a gente tem que estar preparado, porque quando ela bate, ela vai aparecer. E se você estiver em movimento, estiver trabalhando para aquilo, estiver fazendo as coisas certas, com foco, o universo ele vai conspirando, porque você vai direcionando o que você quer. Tudo que você planta, você E foi aí que eu entendi que se eu trabalhasse 100% dedicada a algo, ia dar certo.
Sim. Isso eu já fiz várias vezes. Eu tenho uma empresa, hoje eu comando a empresa, mas eu já trabalhei em várias áreas dentro da empresa. Desde pequenininho lá, Sim. fazendo um pouquinho de tudo. E na época que eu atendia projetos, fazia projeto, também trabalhei como projetista por algum tempo. E, cara, eu pegava projetos, eu não sabia se eu sabia fazer. Tipo, o cliente, dá pra fazer isso? O arquiteto vinha com umas soluções, às vezes, meio doidas. Eu falava, não, dá sim, tá, vou orçar. Eu nem sabia o que ia fazer. Nossa. Ligava pra todo mundo, puta, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, não, a gente vai tentar. Se não der certo, a gente vai descobrir. Descobre. Mas dá um jeito. Sempre deu certo. Sempre arrumaram o jeito de fazer, né? Sempre dá. Sempre dá. É E aquele negócio, eu tudo sempre... tem um jeito. Você tem que ir atrás pra descobrir qual. Exato. Exatamente. Então, quando você pega um projeto mais elaborado, tem muito lugar que foge do projeto. Sim. Cobra muito caro pro cliente não comprar. A gente vê muito isso no mercado. E eu sempre aceitava os desafios, porque eu falava, não, se eu conseguir fazer isso, eu faço qualquer coisa. Não Né? é? Então faz um móvel redondo, laqueado pra não sei aonde, vai preso no teto, vai dar certo, que gira. Já misturei acessórios pra fazer um acessório que não existe. Falei, não, se aquilo gira pra cá e se gira pra cá, vai dar certo. Fazia maquete, ia na fábrica fazer a maquete junto com o marceneiro e falava, não, vai funcionar. Mas eu sempre tive essa motivação de fazer, não, dá. A gente até pegou uns 2 anos atrás, bem na época da pandemia, né? A gente não era uma empresa grande, né? A gente tinha uma marcenaria ali de 500 metros quadrados, tudo mais, fazia bons projetos todo ano, mas veio um projeto que a gente tinha que fazer um prédio inteiro. A gente teve uma oportunidade de fazer isso, que era uma moradia, 340 apartamentos, e o cara chegou, não sei o quê, mas será que você dá conta? Eu falei, não, a gente consegue, vou fazer. E entreguei, me lasquei, mas me entreguei. E entreguei dentro do prazo, tanto que a gente tá hoje na 3ª obra. Eu envelheci uns 10 anos em 10 meses. Assim. Eu entendo. A gente olhou, falei, eu dei de tudo de mim, a gente fechou o projeto. Lá, tipo, foi o maior projeto da empresa. A gente precisou aumentar a empresa toda. A nossa fábrica cresceu 4 vezes nessa época. 2020. Graças a Deus, na pandemia. Não, a loja tinha acabado de fechar na pandemia, apareceu essa oportunidade. Eu falei, essa oportunidade da minha vida. Eu tenho que fechar esse negócio, porque a empresa pode quebrar, não sei o que, eu tenho que fechar. E aceitamos, aí fechamos, olhei pra ele e falei, como é que a gente vai entregar isso? Agora, vamos pensar. O resto é história. Muita quadra, teve que duplicar funcionário, teve que treinar, muitos dias trabalhando, cortando chapa pra ajudar, até 10 horas da noite, 11 horas da noite, vai embora. E vai embora. Entregamos dentro do prazo estipulado. Hoje a gente acabou de entregar uma outra obra deles no Rio. Olha que legal. Né? Então foi criado o vínculo, mas a gente não sabia, a gente não dava conta de entregar, a gente não conseguia. A gente fez. Tipo de coisa que quando você vai é aquele divisor de águas na sua vida. Eu cheguei pra equipe e falei, a gente tem que entregar porque tem. Se não fosse, não interessa o que a gente vai ter que fazer, talvez, a gente vai ter que fazer. Talvez se não fosse esse projeto, a gente não tivesse dado conta e pego esse projeto, acreditado na nossa capacidade, talvez a empresa tivesse fechada por conta da pandemia. Com certeza. Mas depois não talvez não, porque depois veio um boom, né? Mas naquele mês que isso aconteceu, a gente não imaginava. Naquele mês a gente não tinha, o cenário era totalmente incerto, né? A gente tava falando em maio. A loja fechada 2 meses praticamente, faturamento 30%, 40%. Não, isso a gente conseguiu treinar a equipe para atender projetos online e ainda conseguiu fazer 30%, 40% do faturamento normal, com a loja fechada. Então a gente pegou a galera e falou, não, vocês vão aprender a atender online. Né? Aí isso que é legal também, porque o pessoal entrou na onda. E aí quando voltou, o negócio voltou, pum. Só que aí o que aconteceu? Eu tinha fechado essa obra grande, peguei essa obra grande como alavanca para expandir a empresa, aumentei a fábrica e veio o boom. E aí quando veio o boom, eu consegui atender. A gente aproveitou taxa de juros baixa. Aproveitamos taxa de juros baixas. Porque assim, como veio o boom, a gente ia ter que encerrar vendas, porque veio um boom muito forte depois da pandemia, né? As pessoas ficaram em casa, viram que tinha que melhorar a casa, veio, a construção foi lá em cima. A pandemia, ela foi, assim, lógico, né? A gente não pode generalizar, mas a pandemia, a gente fez uma estratégia de crescimento de 3 anos, que na pandemia ela aconteceu em 6 meses. Sim. Foi um giro louco, que eu nunca... Não, foi. Nossa. No segundo mês da volta da pandemia, a gente fez 5 meses em vendas. 5 meses em 1. Aí a gente já tinha feito o investimento da fábrica para poder atender aquela obra de maio. Então já tava coisas acontecendo. Então a gente falou, puta, esse investimento foi tudo... Se não fosse essa obra, a gente talvez não tivesse investido na fábrica eu e ia talvez perder não tivesse esse movimento. surfado o boom. Porque o pessoal, foi o que você falou, o pessoal ficava em casa, via que não tinha uma mesa para trabalhar, uma mesa para estudar,
que não gostava de alguma coisa, toda hora via A gaveta coisa. emperrando, que não tava em casa pra ver. Você Tava começa a estressada. ficar Vou doido. reformar aqui, né? A pessoa tem tempo pra olhar, porque ela precisa fazer. A pessoa É, não saiu pra gastar em restaurante, não saiu pra gastar em Não shopping, viajou. tudo. Não Não viajou. viajou. Essa, então, vale a dinheiro. pandemia foi excepcional para, acho que nossa área, enfim, acho que tiveram muitas empresas que fecharam, faliram. Foi um divisor de águas também para entender quem que sustentaria, né? Se a gente aguentou passar por pandemia, a gente aguenta passar por qualquer coisa, né? Então, Eu assim, sempre falo isso. graças a Deus estamos aqui, vivos e tudo mais, mas a nossa área passou a ser mais valorizada ainda. Eu acredito que teve uma valorização tão grande entre os escritórios e a gente aprendeu a trabalhar de forma... Eu sempre soube trabalhar sob pressão, mas na pandemia, meu Deus. Acho que Não. algo interessante também que fortaleceu com a pandemia foi a questão das redes sociais, a questão da procura por conteúdo, principalmente no nosso ramo, assim. Tudo, Pra né? ver Procura como por conteúdo resolver um o pouco problema. mais específico. Porque quando a gente resolveu fazer o podcast também, É. foi meio que uma dor nossa. A gente não achou nada parecido sobre isso que Sim, falasse sim. a realidade nua e crua da É. vida da obra, entendeu? Então acho que foi meio que um divisor de águas para as pessoas procurarem e mais pessoas também começarem a fazer conteúdo sobre isso. Porque elas precisavam vender online, né? Não, vendeu online. Exatamente. E mostrar para que a gente quer fazer as coisas diferentes. A gente não é uma empresa de móveis que vende móveis e é o feijão de com arroz, que a gente tá em movimento. Sim. Que a gente tem um podcast, que a gente tem não sei o quê, tem um TikTok gigante, 300 e poucos mil seguidores. Isso vende. Isso vende. Essas coisas vendem. Na Isso verdade, vende. a gente sofre uma compra, porque na verdade a gente ajuda as pessoas lá. A gente tá lá pra dar dicas de decoração, ajudar. Pô, isso aqui fica melhor que isso aqui, como combinar. Sabe que é uma engraçado vocês marcenaria. falarem isso? Que isso foi, assim, transformador, porque eu sempre divulguei as minhas coisas, sempre fiz essa conexão com as pessoas. Eu era chamada de, sei lá, vamos lá, Carol é blogueirinha. Blogueirinha. Ah, a Carol tá se mostrando, quer ficar mostrando. Na pandemia, o que teve de gente tendo que se reinventar Adaptar, com isso, e quem já estava fazendo, surfou uma onda gigante, né? Uhum. E quem não teve que se adaptar e tudo mais. Então, assim, olha que legal. A gente conseguiu auxiliar e ajudar pessoas que não estavam 100% nesse meio. E isso fez com que a empresa em si potencializasse e pulverizasse para qualquer lugar do mundo. E é Sim. aquele negócio, porque Qualquer você vai lugar. ser lembrado. Porque você não tem retorno a curto prazo. Pois é. Demora pra ter retorno, mas você vai estar na Tem que cabeça ter da pessoa. consistência, né? Exato. O nosso ciclo de compra é longo. A pessoa que compra um móvel hoje vai comprar daqui 10, 15 anos. Sim. Precisa nascer um filho, precisa melhorar de emprego, precisa acontecer uma série de coisas Sério? Uma Para para pandemia. que ela mude, né? Sim. Então a gente tem poucas oportunidades para vender. O escritório também, né? Você faz, Sim. a não ser que o cara vai comprando, tem várias casas, né? E então você tem que estar sempre conquistando um cliente novo. E o marketing é a alma do negócio. Uhum. Você tem que mostrar o que você tá fazendo, mostrar seus diferenciais. E, cara, teve mês do TikTok nosso que cresceu 70 mil seguidores em um mês. Olha que A gente legal. fala, meu Deus, isso é uma máquina. É uma máquina. É uma E máquina. Você sabe muitos ainda enxergam como, só tem criança, só tem besteira, só tem dancinha. Quando a gente falou, vamos criar um TikTok, a gente olhava, não tinha nada do mercado. Falava, Sim. puta, não tem pouca gente fazendo coisa. Vamos fazer, E, vamos gente, ver. o pessoal Você tem que procurava. começar. E procura, gente. Sim, era uma rede social. É uma rede social distração, né? nova, É. tudo. Então, ela que. Pô, o Instagram eu já cansei. Vou ver aqui. Começou a ver, o pessoal gostou. Ainda mais foi Cai um na boom que a graça, gente teve, ixi. já. E ele é uma rede social que também estava querendo se colocar, né? Sim. Enfim, distribuir muito conteúdo para as pessoas para que eles pudessem ser vistos, né? E Era pouca gente fazendo vídeo na plataforma. Nossa, também. foi um estouro, né? Foi Sim. sensacional. Isso pra gente assim, a pandemia deu um boom, sim, Sim. mas esse investimento que a gente fez a gente manter a mesma coisa depois do boom. O difícil é manter, né? O mais difícil é manter. É o mais difícil manter. E hoje a gente conseguiu criar uma máquina que a gente sempre tá divulgando e as pessoas, a gente não precisa ficar fazendo propaganda. Não sei o que, não. A gente tá lá fazendo conteúdo e as pessoas naturalmente vêm até a gente. Sim. Procurando um trabalho, queria fazer com vocês, já acompanho vocês há um tempo, muito legal o conteúdo Vi e tal tudo mais. Você vídeo, vai ganhando gostei. autoridade na cabeça da pessoa. Isso que é o mais importante. Então, quando você falou, quero posicionar o nome Caroline na cabeça das pessoas, a pessoa ela já sabe que quer comprar com você, ela só não sabe quando. É só uma questão de quando. Uma questão, uma questão de A tempo. gente tem uma cliente lá, inclusive, que é da Kiko. Que ela é muito engraçada. Toda vez que ela vai lá, eu sempre vejo seus vídeos. É artista, eu gosto tanto de você, ajudou tanto. É mó legal, porque você vê, são dicas que eu dou pra decoração. Que tem a ver com a gente, mas assim, não ajuda a gente em nada.
Mas ela gostou tanto, colocou no banheiro dela e tá comprando com a gente. Então, é o retorno, mas é muito legal você ver que você consegue ajudar uma pessoa, sabe? Muito. Não, tem filha de pessoas que seguem que ligam querendo falar com a Lua. Ai, que legal. Eu queria falar com a Lua. Ai, gente, isso não tem preço. Só, eu quero falar. É muito gostoso ajudar as pessoas. Eu falo que, assim, acho que o Instagram, ele tem esse formato, né, da gente conseguir ter o cliente final, a gente consegue, enfim, consegue fazer diversos negócios com ele e do que a gente quiser direcionar. Uhum. Essa é a realidade. Você consegue ter... Eu tenho um público muito diversificado. Eu tenho as alunas de mentoria, aí eu tenho o cliente final, tenho os curiosos, tem gente que não é da área, não tem nada a ver com a área. Tá passando tempo ali. Tá passando tempo, mas gosto do conteúdo, porque eu acho que, assim, um dos pontos principais, onde desde lá de trás eu já tinha isso na minha mente, não só com as redes sociais, mas quando eu comecei a ser vendedora, que eu queria ter um diferencial dentro... Eu não queria ser mais uma vendedora de imóveis planejados. Eu queria ser a vendedora que colocasse, assim, na vida das pessoas, além de promover uma experiência, que ela fizesse a transformação da vida dessas pessoas. Realizar, de fato, o sonho. E, às vezes, isso fica até um negócio meio clichêzinho, né? Falar, não, mas o que você faz? Eu realizo o sonho das pessoas. Mas, se você for ver a fundo isso, você faz, porque a conexão que você tem com as pessoas, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser grande. Exatamente. E como que a gente consegue fazer essa conexão se a gente não está na frente dela? A rede social nos permitiu que isso virasse uma verdade. E aí que a gente consegue realmente trabalhar de um formato diferente, fazendo com que as pessoas se conectem. E por que ela vai se conectar? Sim. Ela tem que, de alguma forma... Ela tem que confiar em você. Ela tem que confiar. Quantos e quantos clientes eu já fechei sem nunca ver ele pessoalmente? Teve uma cliente que fechou comigo bem antes de pandemia. Uma cliente de Orlando. E na pandemia, ela chegou a vir pra cá. E me conhece depois de 5 anos, ela me conhecia pessoalmente. E, assim, já tinha fechado 3 projetos comigo. Então, assim, isso eu acho que é um diferencial de quando as pessoas sabem aproveitar isso, né, de você gerar esse tipo de conexão com as pessoas e passar essa verdade, você consegue ir muito mais além. Mas quando a gente fala que a gente vende sonho, essa é uma grande verdade. Sabe por quê? A pessoa, quando ela te procura, ela não quer o projeto em si. Não, ela quer a casa. Ela quer a casa, ela quer o sonho, ela quer um lugar bonito pra ela comemorar com os amigos, pra ela vivenciar a vida dela, aproveitar com os filhos. E ela quer alguém que ela possa confiar pra ajudar isso. Pra ajudar isso a acontecer. E do jeito que ela gosta. Então, ela te vê como meio pro fim. Né? Exatamente. Então, parece clichê, mas quando você incorpora isso de fato naquilo que você entrega... Eu sempre falo isso pro pessoal lá do lado. Gente, o que a pessoa quer, ela não quer comprar um móvel porque é corridiça disso. Não, ela quer uma casa bonita. E aí isso é o agregado que você vai incorporando ali, porque você só é um meio. O que ela quer é a casa. Ela quer com piso, com teto, com luminária, com móvel, com tapete. O móvel é só uma parte que ela tem que passar, tem que sofrer ali para resolver, para chegar num final. Então não pensa que não é pelo móvel, é pelo um todo. Então a gente mexe no sonho. Mexe no sonho. Quando eu falei que eu estava trabalhando como vendedora, eu não queria ser mais uma vendedora de imóveis planejados, e sim realizar os sonhos. Eu lembro que eu comecei a ter uma sensibilidade maior, porque eu falei, querendo ou não, o arquiteto, o designer, voltado muito a isso, né? Nós que trabalhamos com esse tipo de público, a gente tem que ser psicólogo, terapeuta, financeiro, ser tudo. Você começa a ser tudo, é um negócio maluco, né? Você lidar com pessoas é muito isso. É muito isso, né? E trabalhar com mexer com os sonhos delas. Gente, mexer com dinheiro então, meu bem. Mexer com dinheiro aí. É um combo que, nossa. É um combo maluco. Então, assim, nisso, eu falei, então tá, vamos lá. Então eu preciso entender todos os pontos da vida dessa pessoa. Então, se ela tá vindo comprar móveis comigo, eu não vou vender o guarda-roupa dela, o armário do quarto, eu vou vender um sonho. Então, aí que eu comecei a trabalhar de forma diferente do que os vendedores, projetistas, já trabalhavam na época, que era realmente fazer um armário, orçar e mandar para ela. Eu já punha papel de parede, eu punha isso há 13 anos atrás. Deixava o ambiente montado, bonito e elaborado e tudo mais. Aí quando ela vinha... Eu causava, falei, se eu tô vendendo móveis, eu vou fazer um melhor projeto para ela, ela vai ter a melhor experiência. Então, desde que eu estava como vendedora de uma loja que não era nem minha, eu era funcionária,
Eu falei, eu tenho que causar a melhor experiência para o meu cliente. Eu tenho que servir ele de forma que ele se sinta uma celebridade aqui dentro. Então, ele vai ter um bom café, um cappuccino, ele vai ter uma apresentação linda, com música, com um cenário incrível, ele vai se visualizar dentro, eu vou fazer esse cliente ter toda a percepção, sabe? Aí, óbvio que a gente, quando mexe com vendas, a gente vai entendendo algumas técnicas também, de você saber se o seu cliente ele é auditivo, se ele vai ter sinestésico, se ele, o que ele é, para você, obviamente, captar essa informação e usar a seu favor. Você vai estudando pra Vai estudando. Então, isso daí, desde lá de trás, eu já vinha colocando bastante nessa linguagem de apresentação, e a gente começou a ter esse diferencial. Então, as pessoas iam, muitas vezes, ser atendida. Chegava na loja, queria fazer da segunda casa, mas eu quero fazer com a Carol. Porque além de toda uma apresentação, eu batia papo com o cliente. É igual quando você vai no cabeleireiro. Por que a mulherada adora ir no cabeleireiro? Fala pra mim. Porque a gente bate papo, a gente conta a nossa vida, a gente conta os nossos problemas, faz entende? Sessão de terapia, a gente faz uma sessão gratuita. E ainda sai bonita, entendeu? E sai linda. Então, é exatamente isso. O cliente ele quer ser abraçado por nós. A gente tem que servir. E quando a gente serve, o resultado, a consequência daquilo, da transformação, é inevitável que seja uma expectativa altíssima atingida. É inevitável que isso aconteça, porque você vai fazer e o diferencial da empresa não é você fazer um bom atendimento. Hoje, um bom atendimento é obrigação de qualquer loja, escritório fazer. A gente tem que realmente fazer algo que surpreende, que ele marque, que ele fala assim, nossa, eu quero a próxima casa. Porque nós não somos únicos no mercado. Não é. Então você tem que estar, né, ligado lá na frente. Eu lembro que eu terminei uma obra com uma cliente, demorou 1 ano. Ela falou, meu Deus, já estou vendo outro terreno para comprar, porque foi tão deliciosa essa experiência. É tão maluco você passar por ansiedade, por nervoso, querer matar um marido. Você vê cliente brigando na rua. Você vê? Na loja, não vê? É cliente se matando. Gente, já vi cliente. Eu já cheguei a projetar uma casa com 2 quartos separados. Eu comecei a fazer esse primeiro. O cliente casado já há 28 anos. Falei, gente, vamos criar um quarto para cada um. Não é fácil. O marido quer a cabeceira preta, a mulher que é clara, e aí isso que é aquilo, dourado, outro que é prata. Falei, gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer um quarto pra cada. Vamos fazer um quarto pra cada um, vai ser muito mais legal. Cada noite um dorme no quarto. Gente, não deu certo, foi sensacional. Cada um fez 2 quartos espetaculares. Os 2 já completaram 35 anos já de casado agora. Estão juntos ainda. Então, por isso que por isso que deu certo. Porque eles têm uma evolução muito grande nisso, mas assim, e foi super legal, que aí na pandemia a gente conseguiu compreender que as formas de projetar, elas mudaram bastante. As pessoas gostam de ter a sua individualidade, o seu momento, não que tenha que ser 2 quartos. Mas que nessa suíte, então, a gente começou intervenções gigantes em apartamentos, de pegar uma suíte e começar a fazer totalmente uma conexão diferente. Então, vamos trabalhar com um banho para cada, um closet para cada, mas você tem a suíte junto. Então, a intervenção disso, a mudança disso foi tão grande. Pandemia, isso foi absurdo, porque as pessoas estavam vivendo muito tempo junto. E a briga começava a ser maior. Aí você tá escovando o dente, ela de repente vem o marido e derruba, passa no cabelo da mulher, a mulher quer matar, e aí o cara tá tomando banho e você quer fazer chapinha, e aí começa a bufar, tá tudo o cabelo. E aí, assim, isso é legal, porque a gente tem uma percepção de realidade totalmente diferente. E aí você vai fazendo o quê? Você vai criando novas habilidades que potencializam o casal. Então a gente estuda muito sobre a psicologia, né? E você começa a entender o que vai melhorar a vida dentro da casa. Então, realmente, realizar um sonho, gente. Você está criando diversas coisas que vão fazer com que o casal... Você tem que entrar meio que na mente ali do casal, entender como que é o dia a dia deles, para poder ter tudo para eles. A gente tem que ser até um pouquinho místico às vezes, porque você vai entrando numa onda. Eu sempre assim, brinco doida. lá na empresa que o Facebook sabe muito da gente, mas nada sabe mais do que de uma vida pessoal do que um arquiteto, um projetista de imóveis. A gente sabe exatamente tudo.
A gente sabe como é a casa, quem briga, quem não briga, quem trai, quem não trai, quem faz isso. A gente sabe tudo. Então, assim, Tem que ter um contrato, acho que tem que ser sigilo no nosso contrato. Isso que eu ia falar, no meu É a caso. melhor coisa. Isso é confidencial demais. Falando um pouquinho, vamos falar um pouquinho da vida das pessoas, dos clientes. Vamos buscar um pouco. Tem alguma obra aí que você tem aí que foi muito marcante? Vamos falar primeiro de coisa boa, depois a gente fala de coisa ruim, de problema. Eu acho que tem tanta coisa. Eu sempre assim, acho que a gente atrai aquilo que a gente quer. Eu busco trabalhar muito nessa coisa da atração, né? E eu sempre tive clientes maravilhosos. Tem uns que dão um arranca-rabo, às vezes, que não vou falar pra vocês. Não é fácil, porque a gente acaba tendo que participar muito da vida das pessoas, né? E a gente acaba se tornando íntimo, e o cliente acha que ele tem uma liberdade tão grande que ele pode até, inclusive, brigar com você em momentos. E, então, assim, isso é muito gostoso, a gente ter essa liberdade, essa conexão, e ao mesmo tempo você viver uma realidade totalmente diferente, porque cada pessoa é uma pessoa, cada cliente é um cliente. E eu acho que isso, assim, a gente teve no escritório muitos projetos que foram marcantes de forma positiva e de forma negativa, isso é fato. Mas eu acho que sempre tem. Tem experiências que acabam marcando a gente de forma tão pontual. Eu lembro que, falando agora, você quer que eu fale primeiro de coisa ruim ou coisa boa? Fala de boa primeiro, vamos boa? deixar o pessoal curioso das ruins. Então vai, vamos falar de coisa boa. Eu lembro que, acho que um dos projetos mais marcantes que eu tive dentro do escritório, foram vários, né? Foram vários projetos marcantes, mas um em especial, eu atendi um casal de clientes que ele descobriu que ele tinha câncer terminal. E a gente tinha uma data muito curta para poder finalizar esse projeto. E eu lembro que a gente, assim, sentou com a equipe, com fornecedores e falou assim, gente, a gente tem que terminar esse apartamento. Nossa previsão era para terminar em fevereiro. E eu falei, a gente tem que terminar esse apartamento para o Natal. Vem a época mais difícil. Se houver, todo mundo quer terminar para o Natal, mas não ia terminar. A gente terminaria, nosso cronograma era fevereiro. Falei, a gente vai ter que fazer de tudo para isso acontecer. Nossa. E a gente, assim, olha, os parceiros foram tão sensacionais, a equipe, todos apostaram tanto e a gente conseguiu entregar essa obra em dezembro. E o nosso cliente passou o Natal, passou o Réveillon e depois disso ele faleceu. Então, quer dizer, isso pra gente foi muito especial, porque ele se envolveu, ele conseguiu se envolver, ele era super frio, ele não falava com ninguém, não elogiava ninguém. E a gente saía dessa obra, às vezes, assim, ele falando, batia nas nossas costas, ei, menina, tá bonito esse negócio, tá ficando bonito. Então, isso pra mim não tem preço de uma pessoa que você sabe que, assim, tinha é até difícil a gente falar, mas tinha um prazo. Caramba, um prazo, gente. Você tá lidando com uma vida. Você tá lidando com um sonho. Como que eu não vou conseguir realizar isso? Eu falei, gente, se vira, vocês vai dar o máximo. A gente vai terminar esse apartamento pro Natal. Eles vão passar lá, Carol, mas não dá. Dá. Se vira. Vai ter que dar. Eu quero que esse apartamento seja finalizado em dezembro. E eu lembro até que um dia eu fui eu e o Guilherme gravar no apartamento, assim, a gente achava que não tinha ninguém ainda morando, e a gente pegou a chavinha onde a gente escondia. E eu falei, Gui, vamos gravar, deixar negócio, vamos soltar na rede social. A gente começou a filmar e tal. E né, a gente estava em outra obra nossa também, nesse mesmo apartamento. E a chavinha não estava no nosso esconderijo ainda lá, né? E a gente entrou e ia filmando. Aí filma quarta, suíte, não sei o que. Era que a gente entra no banheiro, que a gente olhou e viu uma pasta de dente e uma escova. Eu falei, meu Deus, tem gente morando já, eles já estão morando. Eu falei, que legal. Ou seja, a gente conseguiu entregar, deu certo. Invasão Deu domicílio. 5 minutos que a gente saiu do apartamento, eles chegaram na garagem, você lembra? Meu Deus, eu falei, gente, eles iam pegar a gente filmando, olha que coisa mais chata. Imagina o seu horror. Vocês imaginam que ai, gente, e até hoje ela não sabe que eu gravei lá. Ela não sabe que eu vi a escova de dente. Ela vai saber daqui a pouco, Agora ela vai inclusive. saber. Quando sair, a gente vai... Vamos marcar ela. Vamos marcar ela. E Kira, te amo muito, muito. Ela vai muito. saber igual ele não te contou do painel lá. Do painel da representação. Não, agora, gente, não tem muita coisa aqui.
Mas essa foi a triste, Não, a feliz? Agora eu fiquei confuso. Essa foi a feliz. Essa foi a feliz, depois Essa foi ficou feliz? triste. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro. Não, é os dois, Com a porque a gente notícia. se envolve. O negócio é tão envolvente. Se essa for a feliz, eu não quero nem saber a triste. Não, eu só tenho história feliz, na verdade, assim. Que bom. A triste foi mais pra um lado. Essa não, tem como, assim, lógico, tem os dois lados, porque eu não queria que ele fosse. Sim, mas já era um fato, Mas né? isso já ia acontecer. A coisa Então, boa assim, foi eu- você ter conseguido ele passar o Natal lá, né? Ele Aproveitar aquele viver momento. essa experiência com a família dentro do seu lar, né? Então isso pra mim foi algo muito especial. Triste foi depois, obviamente. Mas assim, a gente passa por diversos aprendizados, né? Eu lembro que eu tinha passado por uma experiência de obra e cliente envolvendo e aquela coisa, aquela brigaiada e tal. E sabe quando você começa, você não se vê querendo mais fazer nada, sabe quando você já tem, agora eu vou te fazer essa Vontade de pergunta. desistir. Você já teve vontade de desistir? Porque o pessoal acha que pra mim, assim, que foi tudo tão fácil, tudo tão Posso maravilhoso, que eu responder? sempre tenho... Gente, ontem mesmo, Não, quase se não que eu fechei. Todo dia, todo não dia. diariamente, mensalmente, pelo menos. Aqueles 10 minutos Meu pai você fala acorda que e toda olha vez pro que ele inferno. respira, ele não vai desistir. Não dá vontade de, Dá vontade de vontade jogar dá, tudo mas pro a gente não alto, faz. xingar todo mundo, aí de É. repente você para assim, você fala, caramba, como eu amo isso, como a gente pode ser tão louco, né? A gente é louco. A gente percebe que a gente ama quando a obra tá pronta. É. Mas aquele processo todo é muito estressante. Porque as pessoas, assim como na vida, né? A gente quer ter o resultado, mas não quer passar pelo processo. E o processo dói. Dói. Ai, gente, ele dói. Nesses Obra momentos, também dói. Dá desespero. Você quer. Nossa, você acha que Não. vai dar. Nossa. tem um chegado nosso, né, o João Gondim, que às vezes que ele veio aqui, ele fala que só tem duas certezas na vida: morte e impostos. Eu acrescentaria BO em obra. BO em obra. Essa é a maior certeza. Porque não. Tem alguma obra que vocês não têm BO? É muito Não. difícil, muito difícil. Meu pai tem uma frase, inclusive, que eu sempre racho o bico, que é pequenos projetos, grandes problemas. Que Caramba, às pequenos- vezes aquele pequenininho ali, É aquele o que vai dar uma. É o que dá mais que vai trabalho. dar- Mais encardido, mais né? encardido. Você acha que não vai dar nada, é o que mais dá. Aquele que você vai assim, ó, Mas- com o peito cheio, fala, Você não, vai- esse não vai aqui, dar nada. esse Esse aqui aqui é vai o dar bom. bom. É. Mas é com esses grandes problemas que a gente aprende também, né? Exato. Além de grandes Maiores soluções que a gente tem que ir Uhum. atrás para dar, é onde a gente aprende mais. Eu lembro que eu tava com um puta de um BO em uma obra e o cliente, essa cliente foi, assim, ela me sugava num nível. O Gui tava comigo nessa época, mas sugava no nível. Eu falei, gente do céu, o que vai acontecer? E eu lembro que eu fui jantar com meu esposo, eu sentei com ele assim e eu chorava, mas eu chorava que nem criança. Eu não aguento mais, olha isso. E eu contei a história pra ele, assim, achando que ele fosse, ai, judiação, me dá um Ele colo, tá no né? meio. Ele olhou pra mim e falou assim, sério que você tá assim? Por isso. Só por isso? Fala que você quer ser enorme, gigante, que você quer ter uma puta de uma empresa, você tá preocupada com isso? Sério? Eu olhei pra cara dele e falei, Vontade de jogar mesa em cima dele. mas quase que eu peguei a garrafa de água e taquei na cabeça dele. Eu falei, não, mas não. Como assim? É sério? Você tá assim? Você não conseguiu parar pra pensar que você tem que resolver? Problema você vai ter em todas as obras, em todos os lugares. Seja esse o trabalho. Mas você não parou pra respirar, pra Mas resolver o O que eu problema? mais gosto de um problema é quando você tá lá com ele no meio e você acha uma solução. Aí você fala, é isso que eu vou fazer. Não, e aí tem momentos que você acha que você não vai arranjar solução, né? Não, Essa hora eu achei e ela que eu ia- vem do nada. Essa hora eu achei que não teria solução. E aí, assim, eu fiquei com tanta vergonha. Ao invés de ficar... Porque me deu uma raivinha dele, assim, na hora confesso, me deu uma raiva tão grande dele não ter me acolhido aquela hora, que ele falou assim, sério? Você tá preocupado com isso? Que a hora que ele falou isso, me deu uma raiva, não dá de matar, mas me deu uma vergonha. No fundo, eu falei, gente, realmente, eu quero ser grande, eu tô preocupada com um probleminha desse, porque não era um probleminha, era um problemão. Ele pisou em terreno Ele perigoso. pisou, porque você é uma mulher com raiva, meu amor. Aí ele já Não jogou... ia dar certo, não. Ele já jogou um desafio, assim, inconscientemente, já me senti desafiada. Falei, meu Deus, eu tô falando dele que eu tenho um problema que eu não consigo resolver, eu já tô mostrando minha fraqueza pra ele, já tô provando que eu não vou conseguir. Aí me deu um negócio, assim, ao mesmo tempo que deu uma vergonha,
Né? Assim, falei, não, eu não posso. Aí. Agora ele vai ver também. Agora ele vai ver. A motivação então... da Carol é dizer que ela não consegue. Nossa, se tiver alguém falando pra ela que ela não consegue, ela vai. Você não vai realmente resolver esse problema. Você contrata alguém só pra ficar falando pra você que você não consegue. Fala, não, Carol, você não vai conseguir isso. Já tem contratado. Já tem, por isso que eu cheguei aqui. Foi tanta coisa cutucando na minha cabeça, mas esse dia me deu essa outra chavinha e virou aí. Eu falei, verdade, quando a gente quer crescer, né, quanto mais a gente cresce, mais responsabilidade a gente tem. E mais difícil vai ficando alguns tipos de problemas para serem resolvidos. Mas aí que a gente entende que se a gente sentar, focar, porque a gente vai ter que resolver. Exatamente. Passar o BO despercebido não pode passar, porque o problema vai se tornar maior. Quando a gente não resolve uma coisa, o problema ele volta em dobro. Pior do que tomar uma decisão errada é não tomar nenhuma. Não tomar nenhuma, nada. É você já assumir que você não vai tomar. E fazer errado. Vai dar. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente desenvolve várias habilidades e várias experiências que só agregam ao nosso favor, né? Só nos potencializa. E é nesses erros que você vai crescendo profissionalmente, que você vai sabendo o que dá certo e o que não dá, como que você deve fazer certas coisas. Porque você não vai ter alguém mais experiente com você do seu lado te falando, isso vai dar errado, isso vai dar certo. Não. Não vai. Você vai sozinho. Ninguém vai pegar a tua mão, meu amor, e falar assim, agora você vai seguir assim. Bom, eu pelo menos não tive. Então, talvez, acho que esse braço de mãe que eu tenho de querer ajudar todo mundo, na minha equipe, pessoas que estão perto, talvez por isso que eu quis pensar em desenvolver uma metodologia onde pudesse acelerar esses resultados das pessoas e desse um norte. Não é trazer uma receitinha pronta, sabe? Porque receitinha pronta não existe, porque diversos anos a gente sentava, vamos fazer tal coisa para subir a nossa empresa, vamos colocar essa metodologia e aplicar, e todo mundo acha que essa receita pronta vai fazer a mágica. Não vai fazer a mágica, você tem que passar pelo processo. Você tem que apanhar naquilo, entender que aquilo lá não vai dar certo, tem que testar, e testa 1000 vezes, vai de novo, vai dar errado. E aí você testa a mesma coisa que testar projeto, testar pessoas, equipe. Montar uma equipe, gente, é fácil montar uma equipe, não é nem um pouco. É uma... Não só montar, gerir a equipe. Gerir. O mais difícil de gerir é manter a cultura. Manter a cultura, manter confiança, credibilidade, saber que a pessoa vai estar fazendo por você também. Dar perspectiva. Porque, olha, eu falo que assim, né, o difícil é fazer o fácil, né? A gente quer sempre fazer o impossível, aí procura para fazer aquilo, a gente não consegue atingir, a gente fica frustrado, e às vezes assim, a gente está com a faca com queijo na mão, com as coisinhas lá certinho para poder fazer e a gente não faz. A gente deixa aquele tempo passar, né? E aí você começa a se enrolar, e é fácil é igual uma obra, por exemplo. Carol, é fácil como que eu chego no mercado de luxo e já começo a atender projeto cliente de potencial, cliente que gasta horrores? Gente, os meus primeiros clientes não gastaram horrores, porque é fácil você fazer um projeto lindo e maravilhoso quando o cliente investe um dinheiro absurdo. É fácil. Nossa, é fácil. Né? O difícil é você fazer sem o dinheiro um projeto legal. Então é aí que você vai se desafiando. Então, antes de eu atender o mercado de luxo, eu também atendi. E quantos foram os projetos que foram mais simples? Projetos iniciais. Até porque, para você atender um cliente de luxo, que é um cliente extremamente exigente, você tem que saber passar lá no começo. As etapas, né? Uma escada, etapas, né? uma escadinha. Topo, você tem que passar por todos os degraus. Exatamente. Então, assim, aí você vai desenvolvendo várias habilidades e várias coisas que você não achava que não... Exatamente. Então, assim... Tem que passar por todo o processo. Tem que põe passar. o pé, Deus põe o chão. Matheus, total. Aproveitando que ela falou disso, de que a pessoa, não é todo cliente que vai ter o dinheiro para fazer a obra, a gente vai ter um momento de merchan aqui, Carol, tá? Não se preocupe. Eu gosto, a gente tem algumas empresas aqui Se que faltava o dinheiro, não faltava mais. Não faltava mais. Eu gosto. Então, siga lá minha.casa financiada. Se você quer fazer sua obra para construir sua casa, comprar seu terreno, reformar, tudo mais, procura lá que é uma plataforma de crédito especializada para construção e para reformas. Segue o pessoal lá no YouTube, no Instagram, né, Matheus? Exato. Não só isso, mas é um hub de soluções de crédito, né? Não só isso. Para você que é construtor, você consegue ter uma loja de material de construção.
usando os caras. Os caras criaram um marketplace. Você tem acesso a material de construção com cashback. Ou mais seja, barato, né? Os caras te dão acesso ao dinheiro, te dão acesso ao material, você só precisa pôr ali o seu know-how, o seu esforço para fazer o negócio girar. E o que é mais legal é que eles têm todo esse processo de aquisição de crédito, que é um crédito específico que eles fazem de aquisição de terreno e construção, que é muito conhecido pela Caixa, mas os caras criaram um banco próprio na qual você consegue também captar esse dinheiro, Matheus, sem você ter renda formal. Porque tem muita gente que tem renda, mas ela não é de forma formal. E quando você vai para os grandes bancos, você não consegue esse crédito. Exato. Então lá com eles você também consegue adquirir esse crédito de uma maneira um pouco menos burocrática. Exato. E pro pessoal que gosta de meter o pau sem antes conhecer, eles não é o tipo de empresa que te promete mundos e fundos. Então o crédito ele é liberado mediante o que você consegue ter de garantia ali. Então, primeiro você tem a disponibilidade do dinheiro para depois ver questão de projeto, Exatamente. se aquilo vai dar certo ou não, se vai caber no seu bolso. Então, esse que é o mais legal. E o que é mais legal é que você consegue créditos hoje abaixo da taxa Selic, ou seja, o seu juros vai ser menor do que o seu dinheiro renderia, caso você já tenha o dinheiro. Exato. Então, para quem sabe trabalhar alavancado e com segurança, segue o pessoal lá. E a gente não poderia estar fazendo esse podcast se fosse graças à nossa grande parceira Nobox, né? Nobox que deixa tudo prontinho aqui. A gente só senta, grava, toma um licorzinho aqui de boa, dá risada. E eles cuidam de tudo. A gente não se preocupa com nada. Então, se você quer fazer o seu evento, seu podcast, tudo mais, marketing de uma forma geral, chama o pessoal da Nobox lá que eles vão te ajudar. E para finalizar, não vou... O pessoal, a gente fala Nobox sempre, eles estão vendo isso, né? Não é só... A gente não fala muito porque tá inconsciente aqui, ó, na plaquinha do... Então, se você quer móveis de qualidade, sob medida, o seu projeto, padrão da Caroline aqui, que a gente também tem, a gente é bem chato com detalhes. Com preço justo. Com preço justo, ó, Geração Design, tá? Segue o pessoal, a gente lá, geraçãodesign.oficial, tá no TikTok, tá no YouTube, tá no Kawaii, tá em tudo quanto é lugar. Lá, vai estar a carinha da Lu ali, dá um oi pra ela lá. Se você tá começando agora a reformar, construir sua casa, vai lá no Instagram da GD que tem várias dicas legais dadas pela Lu, né, Lu? Isso. Muitas. Vai lá no escritório da Carol, fala que quer fazer o projeto com ela, mas fala que quer a GD. Mas aí tem desconto, sabia? Tem desconto diferenciado pra quem fechar o projeto com Carol Saltchuk. Exatamente. Tem automaticamente um desconto maior. Tem mesmo. Da GD. Eu vou dizer fechado já. Já faz casado o negócio, que aqui também a gente é marqueteira. É verdade, tem que Quem ser. tá Tem procurando um projeto aí, ó, um escritório, um projeto diferenciado, um projeto refinado. Não é filé. Entra lá no site e olha Exatamente. a primeira casa, aquelas pilastras maravilhosas. Vamos Entra pedir. no Instagram, porque Instagram a gente mostra mais coisa ainda que site. Mais gente, detalhes, site, né? Site, eu gosto do Instagram, eu gosto de mostrar o que a gente faz na obra. Mas pouca gente investe. O site é só pra dizer que tem hoje em Ai, dia. gente, não é? Só Mas pra é colocar lógico, as tem que ter. Mas assim, o Instagram, esquece, é uma ferramenta gigante pra gente mostrar. E você mostra Exatamente. conteúdos do dia a dia Do dia a também, dia. né? De como que a gente Muito mais conduz a fácil. obra, quais são os fornecedores, Sabe o que a gente uma faz com cada coisa. Plataforma disso que a o gente povo está gosta. gostando muito de atuar no YouTube. Porque você consegue YouTube, fazer mais né? completo as coisas. Muito em detalhe. detalhes, né? Teremos em breve, né? Esse Bora. povo quer que eu faça tudo. Como que eu vou arrumar tempo pra fazer? E vou fazer, vou ter que fazer. A hora que você for numa obra, você já tá, chega lá pensando em tudo que você vai gravar pro Instagram e já faz um vídeo pro YouTube. Já faz tudo, Já faz tudo completo, no né? A gente vai pra uma obra, a gente já faz isso. A gente vai Se você quiser ajuda, chama a gente vai lá gravar com você. Tá e- pronto. e pronto. Quando vocês vão fazer uma obra minha? Assim que você quiser. Agora. 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 Agora a gente faz. Eu acho que primeiro você precisa conhecer, porque eu vi que você é bem rígida. Eu Sou quero que você bem. conheça. Eu Depois a sou gente conversa melhor. Não. Beleza. Você falou que já visitou várias empresas aí de imóveis, várias fábricas. Várias né? fábricas, eu adoro. Fica o convite pra você conhecer a nossa e dar sua opinião também. Aonde pra fica a saber fábrica se de é bom. vocês? No ABC. Então pronto. Aquele dia a porta do Rodoanel. Então já marca pra equipe Saltchuk lá. Sim. Fechado. Vamos fazer um A gente dia vai legal com conhecer. vocês lá. E a Conhecer gente uma vai fazer umas marcenaria. parcerias Já legais. faz a curadoria. Já faz tudo. Não, você vai lá dizer se é bom. Se não for bom, você fala também. Falo também, né? Eu Você falo fala. que eu aprendi que assim, eu não consigo vender coisas que eu não acredito, né? A Exatamente. gente, mas se eu gosto, olha, vendo, hein? Sim. Eu vendo. Eu vou garantir que você vai gostar. Eu vendo. Porque eu também gosto de desafio. Isso é bom. Com certeza. Pra você treinar pro YouTube, fala pros seguidores lá, seguir a gente, se inscrever lá pra gente. Porque o pessoal assiste os vídeos, mas eles não se inscrevem. Então, gente, é isso, né? É complicado. E é de graça. E é de graça, É é É só conteúdo de apertar o graça. botão, não é problema. Gente, inclusive já começam a me seguir. Inscrevam-se no meu canal aqui no Instagram. Já vou fazer, porque já tá aberto lá, não tá? Eu não tenho um vídeo
Não tenho vídeo, mas tenho 14 inscritos. Pede pro pessoal se inscrever lá, Carol, pra gente. Se inscreve lá. Como que chama? Me Casa, podcast Me Casa. Podcast Me Casa. Então, Isso, gente, procura. olha, cadê onde que tá? Onde eu olho? Ali, ó. Aquela. Corta pra ela, corta pra ela. Corta pra mim aqui, produção. Olha lá, gente, quem não se inscreveu ainda no canal, tanto da Carol Saltchuk, e aqui também Me Casa, quero que vocês todinhos estejam lá, porque vão ter muito, muito, muito conteúdo bacana, inclusive futuras obras nossas, tá? Bora. A gente vai mostrar coisas que... sabe o que a gente podia fazer? Aqui em primeira mão? Eu gravar alguma obra de vocês que já esteja completa, porque eu tenho, inclusive, algumas movimentações de não só mostrar, porque, querendo ou não, gente, eu acho que assim, quando a gente entende que os profissionais, que eu acho que isso deveria ter mais e muito mais, eu não só divulgo meu trabalho, eu gosto de potencializar, assim como sou mentora de vários arquitetos e designers, eu gosto de potencializar o resultado também das outras pessoas e mostrar o trabalho delas, né? Bora. Então, quando vocês quiserem mostrar alguma obra de vocês com algum outro profissional, eu faço questão de visitar e mostrar nas nossas Vamos redes. junto. E aí vai ser um material Já pro vamos pessoal treinar seguir. pro YouTube. Pronto, aí eu já treino pro meu Faz um vídeo canal. comigo lá também. Tá vendo? Pronto, Bora. fechado. Bora. Combinado já. Gostei. Já tem que ver quanto vai ser esse boleto depois, né, Matheus? Nada aqui. A gente tem que arrumar um espaço Porque- na agenda dela também. Também, Tem, porque nossa. é uma agenda Agenda complicada. difícil. Gente, a minha agenda esse ano tá maluca. Dezembrão tá... Tá doido. Vai vir Dezembrão tá cantando. doido. Copa do Mundo, Nossa, tem Natal, muita Ano coisa. Novo. Gente, tem muita coisa. Correria Ano que só. vem, nem sei o que vai ser ano que vem. Vai ser tanta coisa boa. Eu acho Com que o ano certeza. que vem, pelas expectativas do mercado, com pretensões de taxa de juros estão baixando, Sim. eu acho que o nosso mercado vai ficar cada vez melhor. É. Eu vi algumas notícias que a construção vai ser o motor da economia nos próximos Amém. meses e anos. E isso puxa a gente, né? Isso puxa. Isso Deus puxa. Com Se Deus certeza. quiser. Isso puxa. A gente falou das obras boas? Falamos das obras boas, falamos dos BO. Né? Biozão. Se você pudesse deixar uma mensagem pro pessoal, que seja arquiteto, que seja cliente, uma mensagem pra pessoa guardar pra ela como uma última mensagem da Caroline aqui no podcast, o que você poderia falar? Eu tenho tanta coisa pra falar, né? Mas vocês percebem que se a gente poderia ficar mais 5 horas aqui falando, né? Tem tanto Não, mas aí a tanta gente coisa, marca tanta coisa. mais A gente vezes. vai marcar mais vezes. Mas eu acho que assim como eu aplico muito na minha vida, a persistência é algo que quando você sabe usar, e não usar como uma teimosia, obviamente, mas ser persistente é algo que você acredita, porque quando você acredita de verdade dentro do coração, é Deus falando com você. E Deus tem um propósito muito, muito grande para cada um de nós. E quando a gente confia e a gente vai atrás e dedica 100% para fazer aquilo acontecer, não tem como dar errado. Então, é fazer as coisas certas todos os dias. Não vai ser fácil. Ninguém diz que seria fácil, né? Mas não vai ser impossível. Então, acho que quando a gente acredita, a gente foca, mas assim, tem que ter disciplina, tem que fazer todos os dias, tem que ter foco e acreditar que vai dar certo. E a gente se movimenta a fazer aquilo. Entende que a gente precisa buscar um propósito. A gente sem propósito, a gente não vai em lugar nenhum. A gente tem que saber, tem que buscar. Muitas pessoas sobrevivem, né? A gente vê diversas pessoas pedindo ajuda e tudo mais, como que eu faço para chegar àquilo. Mas se a gente não põe o pé, Deus não coloca o chão. Então, quando a gente tem esse desejo forte e tocado pelo coração, é sinal de que aquilo vai transbordar na vida das pessoas. E a gente não tem que fazer algo pensando na gente, a gente tem que fazer algo pensando nas pessoas, em servir. Então, quanto mais a gente servir ao próximo, mais as coisas têm como consequência, né? Então, entenda a sua essência, saiba onde você quer chegar e não para enquanto você não chegar lá. Ai, Arrepiei. ô louco. Carol, muito obrigado pela sua participação com a Eu gente. que agradeço. Ficamos muito Legal. felizes de você ter Incrível. topado. Obrigada. Veio lá do interior para São Vim Paulo do para falar interior. com a gente. Pegou um Interior. trânsito. Pegou um trânsito. Transição. A gente se sentiu lisonjeado com a sua presença, com a sua Muito história. Parabéns por Obrigada, tudo que você vem gente. construindo. E você ainda vai mais longe ainda. Vai voar Se muito Deus mais quiser, alto. se Deus Vai quiser. voar muito mais alto. E se a gente conseguir fazer isso com parcerias também futuras, vai ser muito legal também. Iremos. A gente vai trabalhar. Tem muitos planos aí para 2023. Eu acho que todo esse aprendizado, né? A pandemia trouxe muitas coisas que a gente conseguiu potencializar de resultados. Outras
realmente vê que não funcionam. Enfim, são testes, a gente tem que viver, a gente tem que passar pelo processo, como eu falei. E com isso, né, o fato de ter uma trajetória que foi muito marcante na minha vida, eu acredito que isso é um propósito grande meu também, de ajudar outras pessoas a chegar no seu objetivo, a entender que existe um propósito, a ter uma base de fé também durante todo esse processo, porque isso me ajudou muito. E com isso eu desenvolvi uma metodologia que chama Arc Self Design. Nós vamos aplicar ela e lançar em janeiro. Daqui a pouquinho vai estar no ar. Eu quero que vocês estejam juntos de alguma forma. Eu faço questão que vocês estejam juntos nesse processo e nesse auxílio para que as pessoas possam se potencializar. E é o que eu falo, assim, quando a gente entende que juntos somos mais fortes, né? Acho que ao invés da gente usar como uma competição, de ver uma concorrência entre os profissionais, eu vejo que a chave do segredo está na união, né? Eu acho que se a gente se unir, a gente potencializa os nossos resultados, a gente sobe a nossa régua. Então, o meu propósito é ajudar essas pessoas a chegar onde elas querem chegar. Não é fácil, né? Não é fácil trabalhar, ser empreendedor no Brasil. A gente passa por diversas dificuldades, mas entender que as dificuldades nos tornam pessoas mais fortes, né? E pessoas que podem brilhar demais, tendo um sonho, tendo um propósito e seguindo uma missão. Então, esse Arc Self Design vai ser para... É isso aí. Acho que não tem nada mais gratificante de você ver um resultado excelente de uma pessoa que você ajudou. Não, você fala, fiz isso, fez isso para ela e ela estourou. Acho que não tem nada melhor do que isso. Eu sempre falo, minha maior felicidade é ver as pessoas que estão comigo evoluindo. E vai trocando de carro, vai trocando de casa, vai subindo aos poucos. Porque a vida ela não é assim, não é um estouro do nada. Tem um processo, leva anos para as coisas acontecerem. Às vezes ela pode fazer isso aqui, ó, bum, você nem imagina. Mas é muito raro. Você precisa se preparar. Não adianta, você pede para Deus de ajudar, mas se você não se prepara, se você não tá... A oportunidade, como eu falei, ela vem. Se você não tá preparado, e aí? O que você faz com ela? Né? Dizem que foi sorte, mas a sorte segue a coragem. Né? Se você não bota a sua cara a tapa ali. Esteja em movimento, porque quando ela vir... Ela vem de uma vez. Ela vem de uma vez. É isso aí. E é isso, né? Sim. Acho que deu umas 5 horas já de episódio, né, Ale? Quanto deu? 3. Quase 2 horinhas. 2 horas. Quase recorde, hein? Caramba, gente. Nossa, eu tenho tanta coisa mais pra falar. Tanta coisa, Vamos deixar o pessoal curioso pra gente fazer um próximo episódio. O que vocês querem saber da próxima vez? Vamos deixar aí, deixa nos comentários. Coloca nos comentários o que vocês querem saber mais, porque a gente vai marcar um próximo. Bora, vamos marcar um próximo. Quem sabe depois que lançar. Exatamente, vocês não estão juntos. A gente vem pra falar do método. Vamos? Bora. Fechou? Combinado. Combinado, então. Fechado. E pessoal, é isso aí, né? É isso aí. Não deixe de compartilhar lá, se inscreva no canal, vou falar mais uma vez, no Call to Action, né? Que chamam. Exato. Só pra lembrar, assim. Só pra lembrar. Se inscreve no canal, senão eu vou desejar tudo de ruim pra sua vida. Brincadeira. Caramba! Não. Brincadeira. É isso, curte lá, segue a gente lá, vai lá nos conteúdos da Carol também, acompanha ela no dia a dia lá. @ Caroline Saltchuk. Vai tá aqui embaixo, aqui, a nossa editora vai colocar. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Até a próxima. No próximo Obrigado. canal e tchau. Obrigada. Beijão. Beijo. Aê.